Boa noite, família! Ai, que delícia! Você que caiu aqui de paraquedas, você já sabe o que tem que fazer. Se inscreve aqui no canal, pelo amor de Deus. Que hoje, meu Deus, o homem das marcas, o homem que deixa a galera feliz, ó, carvão no bolso, Rick Ace. O homem que deixa todo mundo feliz. Que muda a marca. Aí você que é artista, se prepare, pega aquele seu caderninho, ó. Porque hoje você vai aprender muito, hein? Com o Rick. Esse aí, Cleclito. Seja feliz, bebê. Em 3, 2... Alô! Mais um episódio aqui do Papo com Cle. Vou tirar o Rick aqui. O Rick tem bonequinho na mesa. Verdade, não parece comigo, né? Mas sou eu. É, ó, aqui. Ô, Ivanzinho, dá um close no bonequinho do Rick. Olha só, coisa linda. Não parece. Queria falar aqui do livro, corta pra essa câmera aqui, pretinho aqui, ó, livro da Fernanda Freitas, Direito Autoral pra Todos, livro que simplifica direito autoral, que é bem complexo, então recomendo pra todo mundo, minha querida amiga Fernanda Freitas. Porra, Rick, caralho, hein? Eu fui o primeiro, se lembra? Você foi? Eu fui o primeiro. Mas ficou lá pros últimos, né? Os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. É isso. Trago os meus amigos por último, aquele bem filha da puta, claro, né? É claro, justo. Não, mas você eu trouxe primeiro. A gente no formato que era outro formato. Exato, que era um formato apresentação, lembra? Na verdade, só existe isso aqui. Você sabe dessa história, Pretinho? Não. Então, a história é o seguinte. Eu fiz um evento aqui para 2.000 pessoas. Quando tinha 2.000 assinantes, o canal pequenininho, de graça. E aí era o seguinte, era uma parada de palestras. Tinha inclusive aquela televisão ali. A gente usava a TV como recurso para uma apresentação mesmo, como se fosse, sei lá, um workshop, né? Mostrava o conteúdo na tela. Exatamente. Né? Aí ia ser a Mari Leivas, a primeira. Nem sabia disso. E ela mandou o migué, não veio. E aí, cara, aí como a Mari não veio... Eu peguei um dos caras que estavam aí, que era músico, falei, cara, vem cá, então vou entrevistar você aqui. Foi o... Cara, eu lembro, Gourmet? Era uma parada dessa. Aí, Pretinho, eu sentei do lado desse cara e a gente ficou trocando a ideia. Chegou o Rick, era o próximo. O Rick falou, pô, bicho, esse negócio de palestra é chatão. Vamos fazer assim, tá maneiro desse jeito. Aí rolou. E aí, porra, foi o que acabou lá Batemos na frente. Papo, né? Batemos papo. Batemos papo. Eu tava pensando aqui, cara, que esse papo aqui que enfim, tem um início, meio e fim, de uma duração cronológica, a gente podia ficar 10 horas conversando, né? Como já fizemos na vida. Perigosíssimo. Perigosíssimo. Ainda bem que você não bebeu, né? Não bebi, não. Nada. Aguinha. Ô, Rick, Pretinho, se o Rick fizesse esse papo aqui com 10 cervejas na mente... Aí iam vir... Aí iam vir coisas perigosíssimas. A meu respeito também. Não, eu tô... Mas vem cá, o papo é sobre vida, né? Sobre vida, Você também é músico. Você também é ator, você também é um branding. Como você se define hoje? Cara, eu tenho aquela frase do Paul Verlaine que eu adoro, que é música antes de tudo, né? Mas eu acho que pra mim é poesia antes de tudo. E isso foi uma coisa que demorou pra acontecer, assim, essa compreensão de onde a poesia tá na vida. E eu acho que ela, independente de ser a parte escrita, né, a composição de uma canção, ou um texto pra uma marca, uma conceituação, um roteiro, a minha lente de expressão, ela é poética. E isso eu posso falar que a compreensão mesmo surgiu ali em tempos de pandemia. Que eu falei assim, cara, quer saber... Se foi não for a parte, tipo muito recente. 2019, por 2020, por ali. Que eu entendi... Entra a poesia aqui, ó. Entendi, Cle, assim... Que tá tudo bem não trabalhar com pessoas que não têm sinergia com uma visão poética da vida. Não preciso, sabe? Se não tem essa conexão, tá tudo bem. São os nãos que eu posso dar... E que, na verdade, as pessoas também dão, né? Então, se não tem uma busca por um olhar assim, né? A partir dessa ótica. E eu acho que tudo eu faço assim. Branding eu faço assim, escrita eu faço assim, atuação eu faço assim. Essa busca, né? Talvez uma compreensão mais madura do que a gente veio fazer aqui, né? Entre nascimento e morte. Então, se o patrão, ou no caso, o cara que tá te contratando como freela, não tiver essa sintonia... Eu vou ter o maior prazer de indicar outros profissionais que talvez tenham um perfil mais adequado, sabe?
Ou falar assim, cara, isso aí eu não consigo, mas eu sei que conhece, eu posso entrar nessa parte aqui, né? Acho que é uma compreensão que acho que a maturidade mesmo dá, né? Depois de fazer muita coisa, aprender, errar. Eu vou botar meio no centro aqui dessa história, no meio do caminho, a sua volta dos Estados Unidos, que eu acho que aqui tem um... Boa. Né? Foi importante. Aqui aí a gente definiu o meio aqui, o Rick artista se assume daqui pra frente, né? Sim. Como que a música, qual é a primeira lembrança que você tem da música na tua vida? Eu vi a segunda perguntinha ali depois do meu nome, fiquei pensando, cara, e aí primeiro me veio Blitz. Mas depois eu falei assim, cara, não foi Blitz, né? Eu lembro eu cantando com a minha mãe. Sou caipira, pirapora, nossa senhora. Mesmo? Lembro em casa. Tipo, vinilzinho, assim. E eu tenho muitas memórias da minha infância. James Taylor, Rod Stewart, Chico Buarque. Minha mãe tinha uma coletânea que eram vários vinis, assim, do Chico. Teu pai ainda era casado com a tua mãe nessa época? Não, já tinha separado e ido para os Estados Unidos. Ele tinha deixado um vinil do Rolling Stones, que tem Painted Black, talvez. Você tem lembrança dele ainda saudável, assim, da doença dele? Tenho. Tem algumas lembranças. Inclusive uma delas musical. Eu adoro contar essa história. Lança Perfume, da Rita Lee, tocando alto. Eu comecei a pegar, tinha os perfumes aqui, eu comecei a lançar todos os perfumes pela janela. lançar perfume. Aí meu pai me deu um esporro, eu quebrei todos os perfumes no prédio, as crianças andando de bicicleta. Podia ter matado alguém. Eu lembro do meu pai, me dando um puta esporro e descendo pra catar os cacos de vidro lá, minha irmã meio rindo, assim. Essa é uma das memórias que eu tenho de lança perfume na Itália. Eu lançando os perfumes pela janela. E já tinha os gatos na tua casa? Pra quem não sabe, se a tua casa passou a ter muitos gatos. Não. Isso veio muito tempo depois. Então era casa normal? Não tinham 40 gatos? Não tinha. Casa normal. De uma mãe super trabalhadora, que trabalhava fora. E eu tenho uma irmã mais velha, né, que é a Nathalie, que você conhece também, 4 anos mais velha. Então, minha irmã também ocupou um lugar muito interessante de cuidado, assim, né? Meu cuidado ali, assim, de estar sempre junto. Minha mãe obrigava eu a sair com ela, sabe? Essas coisas. Tipo, só vai se seu irmão for, coisas assim. Então, a gente tem uma relação muito boa. Minha mãe foi uma guerreiraça, cara, assim, admiro demais. Essa figura... Inclusive, eu tenho mergulhado muito profundo nessas percepções, até tentando buscar histórias da minha mãe, assim. Um feminino muito forte ali, né? Fui criado por mulheres, né? Minha irmã mais velha e minha mãe. Então, acho que o lugar até da sensibilidade, talvez, tenha a ver com isso, sabe? Tem a ver com... E da independência também. Minha mãe trabalhou muito pra cuidar da gente, né? Então, tem esse aprendizado ali. E também deixava solto um pouco, né? Cara, ela... Vou falar as coisas que eu lembro, né? Mas ela foi muito... Com um nível até extra de rigidez, até dado ponto. Depois que esse ponto passou, ela deixou mais correr solto mesmo, assim. Mas até vida adulta, ali, início da vida adulta, ela... Foi super rígida. Foi rígida. Foi bem disciplinadora, assim. Coisas simbólicas que eu lembro, né? Por exemplo, sei lá, no prédio todo mundo tinha que subir às 10 e eu tinha que subir às 8. E se não subisse, dava ruim. Se não subisse, dava ruim. Então tem uma... E que, cara, olhando agora de novo no lugar da maturidade, extremamente compreensível. Era uma mãe criando os filhos sozinha, né? Então faz sentido. A questão de dar limite, né? Dá limite. Agora você é pai, a questão de dar limite é complexo, né? Porque às vezes a gente não quer dar, né? Você fala assim, não preciso dar esse limite, mas às vezes precisa, né? Precisa dar contorno para as coisas, né? Precisa sim. Não dá pra correr solto. Essa tua relação sempre com música sempre foi muito forte, né? Pelo menos eu te conheço a gente com 15 ali. Sim. Você é apaixonado por música. Sim.
Eu tinha banda, tocava, mas você era só um apaixonado por música. Sim. Existia algum momento, assim, da tua vida, novinho, a vontade de ter uma banda? Porque depois você veio a cantar, veio a Depois eu escrever. fiz a banda, né? Cara, eu acho... você botou os Estados Unidos aí, né? Não, é porque um dia você me chama pra surfar, voltando dos Estados falei que eu Unidos, queria e fala fazer pra uma mim que banda. queria fazer uma banda, eu tomei um susto. Porque não... Total. Acho que muita gente tomou nessa época. A minha relação com música sempre foi muito íntima, mas uma relação de fã, né? Eu tenho uma memória que tá vindo aqui agora, cara, que eu lembro quando eu tava nessa viagem dos Estados Unidos, eu lembro de um show da Madonna grande que eu fui, na época eu era casado com a Ju, que você conhece também, e que eu levava caderno pra tentar estudar o show, e num lugar muito da desconstrução daquele espetáculo. Então, mesmo como um fã, eu já tinha essa coisa de ficar olhando a experiência sensorial, estética, performática e tentar compreender aquilo sob uma ótica sensível, talvez. E eu acho que eu fiz isso a minha vida inteira por ser um apaixonado, né? Por gostar muito de perceber, de olhar para palco e escutar, enfim, em relação a todos os sentidos, tentar entender essa experiência no sentir, mas também no pensamento, nessa busca de equilíbrio. Então, sem dúvida, eu tive trilha sonora da vida o tempo todo. Às vezes que ia surfar, sempre com muita música. Então, as festas, eu desde pequeno, eu era DJ de festa dos meninos mais novos do prédio, assim, eu gostava de botar, na época, vinil, né? Então, sempre tive essa relação muito íntima com a música. O que aconteceu pra mim nos Estados Unidos, e que eu acho que você botou aí não por acaso, porque a gente ficou muito junto nesse meu retorno, que eu fiquei quase 4 anos lá. Foram 4 anos lá. Foram 3 anos e meio. Porque você estava trabalhando com marketing aqui. Isso. E aí você toma essa decisão de ir pra lá pra se aperfeiçoar nessa área, né? De alguma forma. Eu na verdade, entrei na Osklen, né? Na empresa de moda Osklen, muito cedo e só por uma necessidade de pagar a faculdade, ter minha graninha, assim. Aí fui caixa, vendedor, gerente de loja. Aí, concomitante a isso, estudando publicidade na PUC, daqui do Rio. E aí, quando me formei, tava namorando a Ju já há um tempo e a gente falou, cara, vamos viver essa aventura de ir pra Califórnia e ver o que sem plano de volta, não tinha nada... Até porque você é americano, poderia fazer isso. Exato, né? como cidadão americano, porque meu pai é americano. Então vamos pra lá e ver qual é. Não tinha nem plano de ficar, nem plano de voltar, era totalmente aberto, né? E lá a ideia era exatamente isso, né? Expandir o meu conhecimento ligado a marketing, muito, pré-social media, pré-tudo isso, né? Mas já tinha esse despertar e esse olhar e esse mentor, inclusive encontrei com ele outro dia, ele, meu poeta, falou assim, que era o dono da Osklen, que é o Oscar, que nessa época era muito próximo da equipe de loja, da equipe gerencial, então já tinha esse lugar de pensar e pegar as percepções, né, de quem estava ali no início dessa marca, relativamente no início dessa marca. Então ali eu já comecei a aprender muito. Então a minha ideia de ir para os Estados Unidos era um pouco abrir isso. Eu acabei até sobre sugestão do próprio Oscar, estudando recursos humanos. Acho que essa dica não foi tão boa. Podia ter tentado ir para um lugar mais de digital mesmo, que estava embrionário ali ainda. Silicon Valley ainda meio ali, sabe? Foi a coisa do RH ser chato que fez você repensar a vida ou não? Cara, acho que não. Eu já pensei muito sobre isso. Eu sempre tive alguma coisa dentro de mim que eu gostaria de expressar e eu não tinha os instrumentos para tal. Essa é a minha sensação. E eu acho que isso nos Estados Unidos veio com muita potência. E eu acho que se deu também por causa da barreira da língua. Meu inglês se tornou muito bom. Mas quando eu fui pra lá, eu ficava... Se aqui eu tinha o dom da comunicação e da relação, da construção das relações, lá, primeiro, eu não conhecia ninguém,
né? Então não conhecia as pessoas. A barreira da língua foi um impeditivo para essa construção das relações, em especial no primeiro momento. A gente é como se a gente fosse adulto, com um monte de camadas na nossa língua nativa. Exato. E uma criança na língua... Exato, com uma complexidade de sentir ali. Sem capacidade de formatar imagens, né? Exato, cara, de uma total capacidade e sentindo muita coisa, né? Porque eu fui com 20 e poucos anos, 22, 23 anos, e casei logo lá. Então, arrumar apartamento. Então, trabalhei. Fiquei mais de um ano dirigindo caminhão nos Estados Unidos, assim, coisa que não é uma parada que eu gosto. Eu gosto de dirigir estrada, mas, tipo, dirigir entregando compra de supermercado pela internet. Fiz vários trabalhos assim. Trabalhei em restaurante e tal. Mas o ponto nem é esse. O ponto foi que ali ficou muito claro que eu queria me instrumentalizar para expressar as coisas que eu estava sentindo. E a escrita foi a primeira delas. E só que eu escrevia muito mal porque eu li pouco na infância. Então, meio que corri atrás do prejuízo, assim, sabe? Comecei a ler bastante, estudar bastante e comecei a tentar botar em palavra o que eu tava sentindo ali. Foi mais ou menos nessa experiência aí, que foi um tempo cronológico um pouquinho extenso, que 3 anos e pouco, que eu falo assim, cara, eu vou voltar pro Brasil. Eu já sabia que eu queria voltar, já sabia... Entendi isso rápido, senti isso rápido. Você não se sentiu fazendo parte? Não me senti. E olha que eu tava, no norte da Califórnia, que é super maneiro, assim, em Berkeley e tal. E que eu queria voltar pro Brasil, que eu queria fazer uma banda. E aí eu já tinha algumas poesias escritas, algumas de fato viraram música, coisas dessa época. E aí quando eu voltei já com uma... o que pode se chamar de crise existencial mesmo, né? Que cara, não sei que personagem sou, né? Eu sabia qual era o personagem antes de eu ir para os Estados Unidos. Quando lá eu perco todas as camadas de construção mesmo, de quem sou, de como eu me relaciono, como tem que ser. Coisas que as pessoas atribuem a você, que você não reconhece mais em você. A coisa de ser visto como uma folha em branco, né? É bem potente. De não saber, né? Não saber mesmo. Porque quando os 2 anos que eu fiquei, o outro não atribuir nada a ti, faz você refletir sobre as coisas que você achava que você era. Exato. Porque foram atribuídas a você. Exato. Ao longo de uma vida inteira, né? Exato. Fica tudo... Parece que os pilares ficam meio... Você começa a se revisitar, né? Então eu acho que a arte, né, a urgência e a necessidade de colocar esse sentir no mundo fica latente aí. E a partir daí realmente é uma grande virada de chave, porque quando eu volto eu começo a produzir o teu projeto musical, né, tentando usar as ferramentas, inclusive, que eu tinha estudado do RH, né, que era o C3, né. Te taquei numa roubadaça. Não, foi uma experiência maneira, pô. Aí eu volto pro marketing da Osklen. Você me indica para fazer o curso do Vina Marques. Porque eu também estava muito encantado com Vina, né? Um cara muito especial. Teatro, que assim. Esse curso de teatro, em muito pouco tempo, eu estava estreando uma peça, abrindo com um monólogo meu, que era foi um ato de loucura e coragem do Vina, né? Ali no hipódromo. No Jockey, né? E aí eu falei, caraca, isso aqui é demais, né? Então, a partir dali eu começo de fato a escrever, sigo escrevendo até hoje. Aí tô falando de, sei lá, mais de 20 anos, né? 20 e poucos anos. Começo a escrever, começo a atuar, faço banda, faço música. Não, resolve fazer uma faculdade de arte cênica. Faço uma segunda faculdade depois de publicidade de artes dramáticas, que foi transformadora, eu diria, tão transformadora quanto a experiência de morar fora ali, de crise existencial, porque aí eu começo a me instrumentalizar para esses fazeres todos, né? E eu acho que, assim, quando eu assumo o branding e o marketing do Cantão, que é uma empresa, tem mais de 60 anos, né? Eu acho Só que se pra teve... saber a parte cronológica, você quando assume a Cantão, você já tinha terminado a faculdade de teatro? Eu tava fazendo ainda. Fazendo ainda.
Eu tava fazendo ainda. Se eu não me engano, eu tava terminando. E o que o teatro te transformou na hora que você volta pra uma marca? A Renata Mancini, que é a minha amiga até hoje, assim, a gente se fala bastante, inclusive muita coisa de mercado, né? Ela falou que, na verdade, o briefing de contratação era: eu preciso contratar alguém fora da caixa, que é um clichê do marketing, né? Pô, pensar ideias fora da caixa e tal. Já há muitos anos é uma frase comum usada. E, cara, sinceramente, eu não sabia nem o que era a caixa. Porque eu não... Pra mim, eu não tinha... Quando eu tinha experiência de um aprendizado muito rico e na qual sou muito grato, que foi toda a minha experiência na Osklen, de aprendizado mesmo, do que é a construção de marca, para que serve uma ação, essa determinada ação. Eu quero fazer o desfile com essa finalidade, essa campanha serve para isso. O que você aprende ali na Osklen, voltando um pouquinho com o Oscar e com o Luiz Justo, que depois também hoje é um grande cara da música, inclusive. É verdade, da Rock in Rio. Ali, o que você aprende nessa construção? Porque é um momento lindo da construção da Osklen, né? Cara, o que eu acho, quando eu comecei a minha fala falando que a minha lente é poética, eu acho que eu aprendi na Osklen, sobretudo, sobre ter uma lente. Sobre escolher uma lente para como você vai expressar, né? Isso pode parecer muito subjetivo, mas se torna muito concreto quando você pensa que, por exemplo, no caso da Osklen, quando você vê o Rio de Janeiro que a Osklen imprime nas suas campanhas, nas histórias que conta, no storytelling, na estética mesmo, do design que vai de produto à imagem mesmo, do Rio de Janeiro, de Ipanema, do samba, né? De qualquer coisa, existe uma coisa que é única, que é um olhar que é o olhar da Osklen para as coisas, né? Que você acha que vem do olhar do Oscar para as coisas? Que vem do Oscar. Eu acho que dele e da equipe que construiu isso junto com ele, né? Onde tem algumas pessoas que eu conheço que são sensacionais nas suas áreas, né? A Juliana Suassuna, que é uma designer de produto, assim, tipo, que eu vi entrando na Osklen. O Christian, que é o cara do comercial, que tá lá até hoje, que eu fui gerente dele em loja. Que legal. E o cara tá lá até hoje, diretor comercial, super bom, assim. Então, acho que é dele e da equipe dele, mas é um olhar artístico para as coisas mesmo, né? É realmente um olhar artístico. É o que define. Então, eu acho que esse lugar da busca pelo que é autêntico em cada um, seja num branding pessoal, seja num branding de marca, nunca escapou de mim. Eu acho que é isso. Se existe alguma diferença entre a minha forma de fazer branding e marketing e das pessoas do meu entorno, é isso. A partir da minha experiência, vivência, interesses e realmente um interesse real no outro, né? Interesse de realmente ir buscar no outro o que é essencial para ele, o que não é só construído culturalmente, o que é essencial para essa pessoa, transformar isso em comunicação estratégica. Fazer um refinamento, ou seja, construir uma lente para essa comunicação. E aí, quando você chega na Cantão, quais eram os problemas a serem resolvidos, assim? Cara, então... Uma marca muito antiga, né, cara? Marcou exato. Nossa geração, né? Exato, mochila, jeans, né? Como a Company, né? Como a Company. Eu tenho uma história ótima com a Company que eu... Headley. Ele também, que é do mesmo grupo, né? Eu tenho uma história ótima com a Company que que eu falo isso sobre força de marca, né? A gente era criança, né? Mauro Talbot e tal, que eu pegava aquele Contact, e aí comprava o short mais vagabundinho e colava o C ali, sabe? Tipo, fazia o porque era caro, né? Era caro, então tinha uma roupa da Company. Quando eu te perguntei da lente do Oscar, é porque você falou do Mauro, né? Uhum. São marcas que tem um dono, né? Que você vê que muito sai daquele cara, né? Exato. Eu acho que as marcas que a gente lembra foram marcas que construíram uma lente própria para expressão. Você vê que tem gênios ali, né? Um cara que... E aí quando você chega numa marca que essa pessoa não existe, que é uma marca de um grupo... Sim. Tem que se criar essa lente, né? E muitas vezes... tem que se criar essa lente e é muito difícil criar essa lente porque se ela não for autêntica, ela não funciona. Ela não tem lastro, ela se perde no processo. Que é o famoso brand book de gaveta, né?
Que você faz lá o processo, que legal, quero. Porque às vezes as pessoas querem diferenciação, elas querem ser únicas, mas elas estão olhando pro vizinho, elas não estão olhando para si mesmas, né? Então elas querem o sucesso de determinada marca, mas sem pagar o ônus do investimento em todos os níveis que a outra marca fez, né? Mas a priori tudo nasce de dentro para fora. É de dentro para se tornar aparência, né? Essência para aparência. Onde eu dou aula eu sempre falo isso, né? Essência para aparência, aparência para estratégia e tudo que você é o teu alô, né? Tudo é repetição, tudo é continuidade e consistência, senão você não é percebido de determinada forma. Qualquer coisa que eu comece a fazer e comunicar agora, ela só vai ter... As pessoas vão a perceber se você der tempo para essas coisas se estabelecerem ali, né? Não adianta fazer uma coisa e achar que as pessoas vão te perceber dessa forma, ou determinada marca vai ser percebida dessa forma. E quando você chega no Cantão, assim, Cara, o Cantão, qual eram as demandas, assim? Ali era uma marca que tinha passado por muitos processos. Inclusive um recente que era numa tentativa de modernizar a marca, de deixá-la mais contemporânea. Fez-se um novo projeto de arquitetura, uma redefinição de identidade visual, e que as pessoas perderam conexão com a marca. Porque existia uma consistência histórica de um determinado perfil, de uma marca mais orgânica, com mais cor, mais estampa na época. Hoje em dia o Cantão nem é isso, mas... e isso estava meio perdido. E tinha uma vontade também de trazer um público novo para a marca, né? E eu acho que assim, se dessa época, desse recorte de tempo que durou ali uns 5 anos e pouco, existe algum e sem dúvida foi um sucesso coletivo, porque o time era incrível, todo mundo ia menos estilo, ruim compras. Tipo assim, o time era muito bom. A Mancini na gestão da marca. Era de voltar a fazer o que a marca fazia na década de 80, quando ela foi o maior sucesso, que era basicamente se relacionar com os eventos culturais da cidade, com os artistas da cidade. Então isso tinha sido feito pela Cantão no passado. Feito. Se você faz... Assim, o Cantão teve lojinha de vender pipe no Rock in Rio 1. Tinha uma relação com Blitz. Tinha várias coisas que eram ações ligadas à cena cultural. Então foi tentar, a partir da experiência vivida ali na Osklen, tentar trazer isso de uma forma verdadeira para a marca. E eu acho que por isso que deu certo. Deu certo tanto as propostas que eu trazia que conseguimos levar à frente, porque as pessoas meio que reconheceram que o Cantão era aquele. Inclusive os próprios colaboradores e profissionais que estavam lá há muito tempo, né? Falaram assim, cara, isso é o Cantão, né? Só que versão 2000 e tal, né? Em algum momento tinha se perdido, né? Tinha se perdido, exatamente. Então, esses projetos com vocação culturais, assim, começaram a rolar ali nessa época. E isso deu certo. E eu acho que ali talvez seja o começo desse lugar que agora eu compreendo mais, que é de juntar a arte com marketing. Que é ter um olhar mais sensível para o marketing, que é mais sobre construir pontes do que chamar o artista e tentar colocar o artista meio a forceps dentro da estratégia. Então, talvez tenha vindo aí a primeira experiência que eu tive. Porra, peraí, cara. Dá pra fazer isso aqui. Dá pra juntar. Dá pra fazer ações que são ações artísticas no marketing, né? Aí, obviamente, eu não tô falando da conversão do CRM, da estratégia de performance digital que precisa vender, não tô falando disso. Tô falando de ações de branding, no mundo de construção de marca. Como que essas coisas... Porque tem conflitos aí na relação, né? Tem conflitos. Eu acho que existe métricas diferentes, né?
quando você vai lá no planejamento de branding, tem ações que são ações que o foco é construção de marca. Se existe uma forma de mensurar isso, é pesquisa, né? Pesquisa que podem ter milhões de tipos. Pode ser até Google Forms com cliente, mas pode ser realmente... Tem lugares de pesquisa incríveis que fazem pesquisas quali, quant e muitas outras. Mas se você saber se uma marca ficou mais solar ou menos solar dentro de um espaço de tempo, só se vê com pesquisa. Se ela ficou mais jovem. A jovem você consegue ver pelo consumidor, né? Pela idade do consumidor, que é mais simples. Mas territórios de marca ou atributos de marca que são mais subjetivos, de percepção, você só consegue ver com pesquisa. Então, basicamente dividir metas e planos de ação, o que é construção de marca e o que é resultado financeiro, de conversão, de lucratividade. Quanto tempo demorou para o branding impactar na venda e na renovação do público? Vocês começaram assim, cara, agora a gente teve um ponto de virada, assim? Cara, o Cantão já faz um tempo, né? Mas eu lembro que logo os primeiros projetos que a gente fez, o primeiro projeto foi Eu Amo Escrever, foi Eu Amo Ler, que a gente fez banquinhas nas praças da cidade de troca, empréstimo e doação de livros. E eu não fiz isso a Deus dará, né? Porque a coleção era sobre literatura, a coleção da Yami era sobre isso. E isso já rolou um buzz, assim, então, na cidade, sabe? A gente fez... E a ideia da coleção sobre literatura nasce antes da ideia de fazer esse banquinho na praça? Idealmente, eu sempre defendi que tinha que nascer junto. Porque, pensando que branding é tudo que conecta com o seu cliente, com o seu fã, né? Com o seu consumidor, Sim. seja qual for o nome, esse conceito, ele pode ir para produto, no caso de moda, e tem que ir para comunicação. Então, é muito bom quando ele nasce junto. Mas depende muito da empresa. Depende muito da empresa que a gente está falando, da marca que a gente está falando. Tem marcas que nascem junto, tem marcas que primeiro vem produto e depois você conecta as histórias em cima dos produtos já mais desenvolvidos, né? Sim. Mas idealmente é bom nascer junto, cara. E essa primeira ideia já rolou um buzz? Já rolou um buzz. Aí eu acho que esse resgate talvez tenha ido aos poucos, porque depois a gente fez Palco Cantão, depois fez Eu Amo Escrever, acho que não vou... Aí teve Eu Amo Pedalar também, que era de bicicleta. Então acho que a gente foi fazendo vários projetos assim a cada coleção, que foi construindo essa percepção. E era muito maneiro de ver o efeito, né, nos próprios colaboradores e nos parceiros. Porque o Cantão, ele é uma marca que ele inclusive foi muito pioneira no atacado. Para quem não conhece, basicamente é a distribuição nacional da marca, que os showrooms, né, são distribuídos no Brasil. Os representantes têm um espaço físico que vende várias marcas, né? Então, o que é muito comum no Brasil, no interior, muito comum. na cidade menor. Então são as multimarcas que Exatamente. vendem determinada marca. E o Cantão comercialmente teve muito sucesso nisso muito cedo. Foi um dos primeiros, assim, a fazer isso muito bem feito, muito estruturado. Então, dentro dessa cadeia dos parceiros, esses projetos começaram a dar muito certo. Mas, obviamente, não foram só os projetos culturais, né? A gente fez coleção com Fernanda Lima, aí tinha a coisa do peso de ter uma personalidade nacional, a importância de se ter uma personalidade nacional naquela época, que até hoje funciona, né? Super. Essas collabs, né? As collabs, e hoje ver o mercado de influenciadores como, né? Na verdade, os influenciadores sempre existiram, né? Só que eles eram offline, né? E Então normalmente vinham da televisão, né? Na grande maioria das ou vezes, era né? celebridade, ou era mídia tradicional, né? São poucos, tipo, eu vejo Ricardo Bocão, né? Esses caras eram os influenciadores Exato. independentes. Eram na os caras que época, você via né? na rua, né? Você fala assim, a Osklen foi meio construída assim, né? Foi construída, tipo, identificando pessoas muito ligadas a esporte ou às artes que tinham uma identidade que, peraí, eu gostaria que essa pessoa vestisse essa marca, né? Que é a mesma lógica de geração de desejo, de modelo de admiração, identificação, né? E que a mídia social meio que quebra essa lógica, de certa forma. Não que não exista ainda marcas que se posicionam nesse lugar da admiração. Tem, por exemplo, a The Row, hoje em dia, que você deve ter ouvido falar. The Row, por exemplo, não tem nem mídia digital, né?
Então estendeu-se as maneiras de se fazer. Mas a mídia digital deixa muito nítido que influenciadores, por exemplo, é uma linha de orçamento do marketing que tem que ser sempre considerada, e muitas vezes ela é uma linha que tem muito investimento ali, né? Muito. Para você ter uma consistência Sim. ali de trabalho com elas, né? E que tem uma... Tem uma... A moda, a moda e qualquer expressão artística sempre a gente trabalha com subjetividade, né? Porque não é só pegar a influenciadora bombada. Construir uma relação que tenha algum nível de organicidade ali, que seja verdadeira, né? Só pagar não dá certo. Tem que realmente ter algum tipo de afinidade que as pessoas sintam para aquilo fazer sentido, né? Cada vez mais, né? Cada vez mais. De novo, é muito no essencial, né? As pessoas sabem quando não é de verdade. E tem marca que não pensa nisso, né? Tem marca que quer a mais bombada. Quem quer, tipo, tá pensando só na venda, quer a mais bombada. E pode ser tudo certo também, Pode ser. Mas pode ser desde que essa pessoa bombada tenha a ver com a marca, né? Sim. Senão a coisa se perde. Né? Você sai da Cantão e aí passa por uma experiência que é montar uma marca do zero, né? Que foi a Sim. Eva. Sim. A do zero não, porque ela tava na terceira coleção de atacado. Mais pra rua, né? Foi a primeira loja física, né? Que era em Ipanema. Cara, foi uma experiência muito rica de aprendizado também. Porque a Eva... A grande questão era o que do DNA da reserva ia pra Eva, né? E o que não ia. Porque a reserva era bem masculina, E né? o como ia. Essa eram os diálogos que a gente tinha, né? Que era assim, cara, o humor da reserva, ele é adequado pro público feminino. E se ele como é que ele vai ser comunicado? Vai ser nas frases também? Talvez não seja, talvez seja na comunicação. Então foi desafiador nesse sentido pra caramba. O projeto de arquitetura, mesma coisa. Tipo, o que dá dessa experiência de consumo da marca, do ponto de venda da reserva, vai pra Eva? O que a gente, como estrutura, pensa em manter e não pensa em manter? Do atendimento, ou seja, de tudo que... a reserva é um super case de construção de marca. E o que dessa construção que deu tão certo no masculino vai pro feminino? O que foi? O próprio Pica-Pau, né? O que vocês decidiram ser? Cara, a gente decidiu. O Pica-Pau foi na época, depois saiu. Mas, por exemplo, o Pica-Pau foi numa outra cor, né? Que era um roxo clarinho, né? Depois ele saiu. E aí ele virou... o ícone virou uma boca, se eu não me engano. Aí eu já não tava mais lá. Mas essa boca, ela já existia dentro do projeto de arquitetura da primeira loja. Que tinha um neon dentro, assim, que era uma boca. Então depois eles foram migrando pra isso. Eu acho que manteve-se uma certa irreverência, mas muito diferente da reserva. Depois, inclusive, quando eu já não tava mais lá, essa irreverência, ela se manteve. E muito como uma expressão da direção criativa de lá, em especial da Priscila, que era a pessoa que tocava o produto. Toda a parte de identidade visual, o que fica, o que vai. As lojas eram muito legais quando abriram, né? Tinha eu adorava o projeto do Ricardo Campos, que é uma pessoa que eu tô trabalhando de novo hoje em dia, depois de um tempão. Só tinha trabalhado com ele na Eva, ele tá com um projeto novo com ele, que tá sendo super legal. E eu lembro que, por exemplo, a gente queria muito que tivesse alguma coisa na vitrine já muito característica, que chegasse chegando, né? Que tivesse uma identidade muito forte, que você olhar pra loja e ver. E aí ele trouxe a ideia da porta pantográfica, de elevador, sabe? Então era uma coisa de identidade. Depois até saiu do projeto. Os outros projetos que eu vi, acho que não tinha, das outras lojas. Então tinha coisas que você dava pra ver que era reserva, mas que não era exatamente reserva, era feminino. E acho que ela foi amadurecendo, a Eva, assim. Eu te reencontro, eu nunca vou me esquecer, porque você tava a gente foi se encontrar e você tava sentado com uma espécie de um
de uma agenda, que você usava uma agenda grande. Uso até hoje meus caderninhos. Acho que era uma agenda grande, tipo calendário, assim, página, cada dia. E eu te achei muito cansado. Sim. E aí eu me lembro que você tá bem, cara. Você falou, cara, não. Não sei se eu tô fazendo o que eu quero. Eu me lembro de você me falar isso. Foi um momento que você tava... E aí você dá uma outra reviravolta na vida, né? Que é meio uma decisão de não ser CLT de alguma forma, né? Sim. Eu acho que assim, a primeira coisa que... Na época da saída do Cantão, eu já tinha uma sensação que... Eu tinha uma sensação mesmo de já ter chegado onde eu podia chegar dentro, sabe? E aí eu tive essa experiência que, na verdade, a experiência com a reserva, na verdade, ela nem começou na Eva, ela começou na Reserva Mais. Que aliás, foi muito bacana, né? Foi muito legal. Que o Evans, que é um amigaço, assim, que você conhece também, ele, na época, ele era diretor criativo do grupo, da Reserva, e ele me chamou para ser curador da Reserva Mais, né? E que era um espaço que o briefing é um espaço pra gente fazer o que a gente quiser fazer. Pô, melhor emprego do mundo. É delicioso mesmo. E foi uma experiência de 1 ano, talvez um pouco menos, 11 meses, não vou lembrar exato. E que eu fui curador e a gente, trouxe muita coisa. Era no Arpador, aqui no Rio. E a gente trouxe muita banda, cara. Muita banda e coisas de teatro, ou seja... as artes performáticas acabaram aparecendo muito ali. E no ponto de venda, né? No ponto de venda. E tinha produto, né? E a gente teve algumas oportunidades ali muito interessantes que, olhando agora no espelho, no retrovisor, a gente consegue ver, mas que era coisas que a gente já conseguia identificar na época. A gente gerou muito pouco conteúdo dessas experiências. Mas também era uma época que não se pensava tanto nisso, né? Já tinha, mas é que existia já uma estrutura de negócio muito sólida e crescendo muito na Reserva, né? A própria marca Reserva, e não só ela, a Eva estava expandindo também. Então, olhar a Reserva Mais com muita atenção não dava mesmo. A Reserva Mais era só uma ação de marketing ou ela seria um sublabel? Cara, então, produtos próprios? Muitos anos depois, a Reserva Mais existiu como uma loja de collabs, né? Então acho que já a ideia embrionária já era essa. Era ter outras marcas ali, marcas amigas, marcas parceiras ali vendendo na marca, né? Mas a gente podia ter feito uma merchan das bandas que passavam por lá, por exemplo, né? Só que era muito dinâmico também. Era show todo dia, praticamente. Podia ter sido um canal, um monte de coisa. A gente chegou a gravar alguns vídeos, mas com pouca agilidade, depois essa verba não teve. Então tem coisas que a gente... E também marcas como a Reserva não dá pra ser meia boca, né? Eu acho que acabou... Ou até dá, mas não é o que normalmente acontece. Não é, né? acho que exato. Acho que tinha que ter acho que foi circunstancial, cara. Era um porque momento... hoje ninguém pensa em fazer algo que não vire conteúdo, né? Em automático. Exato. Mas a gente teve bastante captação. A gente teve bastante captação no início, depois foi meio se perdendo. Aí eu acabei indo pra Eva também, aí acabei saindo da curadoria. Mas foi uma experiência muito legal. A Reserva é muito legal. A Reserva Mais foi muito legal a experiência. Muito intensa. E de novo ligada à arte e cultura, né? Que eu acho que é minha vocação, de certa forma mesmo, também. E esse rompimento com a CLT? Que esse era o ponto. Cara, eu acho que quando eu saí do Cantão, fui pra Eva, aí eu tive mais uma experiência sendo... Que na verdade eu acho que eu nem fui CLT. Acho que eu fui só PJ fixo. Que foi a Mercato. Aí eu já tinha tido o Benjamin, meu primeiro filho. Acho que a Bebel ainda não. E ali foi meu último tiro de CLT. Mas ali, pra mim já estava claro que é uma percepção que eu tenho até hoje, que eu precisava... Eu não gostaria de ter nada me dando esse contorno de gestão do meu tempo, das minhas entregas. Aquilo não me bastava, né? E eu acho que eu sigo fazendo isso até hoje. Que é uma necessidade de expressão mesmo, de necessidade de expressão, de querer botar as coisas na vida. Tinha pouco espaço pra esse Rick, pra essa poesia, né? Cara, quando eu entrei na Mercato foi muito legal, porque ela tinha ela tava num processo ali que tinha uma fusão de marca acontecendo
e tinha um desejo de construção de valor agregado de marca, pensando nacionalmente. Então teve projetos muito legais, cara. No início a gente fez um que era uma parceria que tinha Viaduto de Madureira, eu Débora lembro. Coker, e a gente chamou o Jeff, que eu até vejo, ele volta e meia, ele fica dando ensina charme ali no La Carioca aqui Que agora tá no auge, né? Tá no auge, tá há bastante tempo, né? E a gente fez uma ação de performance mesmo, de intervenção urbana de dança no centro da cidade. É que eu me lembro que um dia eu fui tocar no Imperator com a banda que eu tava trabalhando, com o Motel 1111. E aí, eu me lembro você todo encantado, né, com esse projeto, você me mostrou, virou um audiovisual foda. Sim. E aí eu cheguei perto do Imperator, tinha um cara com microfone. Alô, produtos aqui na Mercado. Eu falei, Rick, caralho, bicho, como que você vai resolver isso? Porque era como se fosse um outro mundo, né? O varejo da Mercado, quando chegava ali no Meyer, não tinha nada a ver com a loja. Exato. É desafio, né? Porque é muito desafiador mesmo. Porque é muito... Quando a marca tem um ticket médio mais baixo, né? Mais acessível, e tem pontos de venda espalhados em muitos lugares, e quer se fazer um rebranding para criar valor agregado de marca num outro lugar... E sem perder o cliente que já tem. Sem perder o cliente que já tem, que é uma marca muito varejo mesmo, né? Que é uma... A Mercado foi muito varejista, muito vendedora, teve muito sucesso, né? Foi muito desafiador. Só que eu acho que é possível agregar valor. Acho que super. Aliás, eu não tenho dúvida. Mas o plano foi cortado pela metade porque a fusão não rolou. Então, acabou que essa construção toda que a gente vinha fazendo, ela perdeu as coisas que não podem perder quando você faz marketing, que é consistência. Continuidade e consistência. Então, ela foi abortada ali em um ano e meio. Então, não rolou. Mas acho que se a gente seguisse, a gente conseguiria. Acho que a gente conseguiria. Você acha que era possível? Acho que era possível. Acho que tem muitas questões que envolvem o negócio, que não envolvem só branding e marketing, mas que seria total possível. Seria total possível. Aí realmente você desiste de ser CLT, né? Ali eu acho que eu desisto. Porque eu acho que eu sou meu melhor na pluralidade mesmo. É onde eu acho que é onde está a minha potência. Por ser curioso, essa abertura, acho que a minha eu não eu acho que eu dou o meu melhor estando a serviço de outros dessa forma. Vocacional, talvez, sei lá, não sei. Pra mim é difícil pensar em estar numa empresa exclusivamente. Não faz sentido muito. Mais pra você, né? Não faz. É pouco. E cada vez mais você está misturando as coisas, né? Coisa do ator, do poeta, do cantor, do escritor. Eu já tive muitos... Porque é isso, né? Eu acho que eu comecei a entender que eu precisava da multiplicidade por volta dos 20 e poucos anos, 20 e tantos anos. E obviamente, de lá pra cá, foram muitos momentos onde esse conflito de será que eu deveria estar focando numa coisa só, ele veio. E a resposta sempre no final era, cara, vamos seguir assim. Vamos seguir assim. Pelo menos por enquanto, vamos seguir assim. E agora chegando aqui nesse momento, 2025, eu não tenho dúvida que eu tomei as decisões certas, assim. Eu acho que se eu tivesse tomado outras decisões, primeiro, não seria o profissional e a pessoa que eu sou. E eu acho que eu estaria infeliz. Eu acho que eu estaria infeliz com as escolhas, sabe? Eu adoro as coisas que eu faço. Já te falei isso algumas vezes, né? Adoro. Adoro fazer branding e marketing. Adoro. Ou seja, a vocação que o Oscar viu lá atrás, há muitos e muitos anos, ela se confirma de certa forma, né? Acho que não é à toa que eu tô tanto tempo fazendo isso.
A vocação artística, idem. Idem. Eu não conseguiria... Eu escrevo todo dia. Eu atuo, leio, estudo, interpretação, sempre. Com pequenos hiatos que foram sofridos, assim, foram difíceis. Foi difícil parar de fazer essas coisas, né? Quando eu parei. Então, tipo, cara, tem que fazer. É o que eu vim fazer. Então tem que fazer. É porque você escreveu quantos livros ao todo? Eu escrevi 3. 3. Publiquei 3, né? Publicou 3. 2 de poesia, que eu Queria Ser um Monte, e o Giratório, e um infantil chamado Benjamin às Portas, que é inspirado no meu filho. No teu filho, Benjamin. né? E aí você... Aquele curta inspirado na história do teu pai... O Túnel Russo é outro. É o A Love Book. O A Love Book, cara... Ele tá finalizado ou não? Tá finalizado. Ele, na verdade, a gente não fez nenhuma... Não fez uma apresentação pública dele, porque ele tá rodando festival. Mas já tá quase concluindo, já tá há mais de 2 anos rodando festival. Cara, o A Love Book, na verdade, foi um momento onde eu resgatei a relação com meu pai. A gente se falava, mas assim, eu resgatei pra, tipo, entender qual era a versão da história dele, né? Da saída dele e tal. E muitas coisas que a minha mãe falava sobre isso se confirmaram. Mas como é o diálogo com teu pai? A coisa da esquizofrenia, assim? Você consegue ter um diálogo? Sim. Ele vive já há muitos anos medicado com isso, né? E tá bem, relativamente bem. Aí me manda o WhatsApp todo dia, a gente se fala pelo WhatsApp. Que legal. E esse resgate, ele foi muito interessante, muito profundo, porque nesse momento ele me mandou umas poesias que ele tinha escrito e mandou esse livro chamado A Love Book, que era um livro que quando ele se separa da minha mãe, ele volta para os Estados Unidos e começa a trabalhar em restaurantes. Então é um recorte desse tempo, né? E quando eu li a primeira vez, eu dei para algumas pessoas. Mas era um livro que ele escreveu? É um livro que ele escreveu. Durante esse processo? Durante esse processo, em inglês. E eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. E tentei, eu cheguei até a ensaiar aqui, eu acho, cara. Sim, lembra? você e o Diego. E eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, teatro, alguma coisa com isso. Anos se passaram até que finalmente virou um curta-metragem, que não é exatamente o texto do meu pai, mas é inspirado e tem trechos dele. Tem trechos desse livro. E que foi, um processo muito, muito importante, muito curativo, de certa forma, né? De resgatar um trabalho do meu pai e jogar pro mundo. E mais legal também, o que houve depois, foi que ele publicou o livro, porque esse livro não era publicado. Então ele publicou a Love Book e depois publicou outros livros lá nos Estados Unidos. Que legal, cara. Muito legal. Então acho que ainda teve esse bônus desse processo. Teve esse input de artista, de alguma forma, na vida dele? Teve. Que ele acabou não... É uma crença não fundamentada em nada, né? É uma crença de sensibilidade, sei lá, que eu acho que se ele tivesse tido um viés artístico de colocar esse sentir pra fora, podia ser diferente. Porque é isso, né, Clê? Dá pra fazer muita ponte, mas eu não quero ser leviano porque eu não sou psicólogo, não estudo isso. Mas eu acho que, assim, pra mim, a expressão artística, seja a expressão artística, inclusive das relações que envolvem um processo de branding, por exemplo, elas são terapêuticas. Quando você abre a porta de falar intimamente, verdadeiramente, de forma muito atenciosa, de atenção e presença e acolhimento, né? Porque sem julgamento do outro, isso é uma ferramenta muito terapêutica, muito potente. E eu acho que quando você consegue ajudar alguém, aí tô falando sobre branding especificamente para depois fazer a ponte para outra coisa, consegue ajudar alguém a expressar o que é a pessoa essencialmente, no caso de um artista, cara, isso é muito, muito curativo, porque você tá botando o teu sentir ali, e muitas vezes são as feridas, né, naquela expressão. E isso é muito
uma ferramenta muito potente de identificação com o outro, né? As canções que... A gente teve Lady Gaga agora aí, né, cara? Então, tipo... Que loucura catártico, aquilo, né? E por que é catártico? Por causa do The Little Monsters. Porque as pessoas se identificaram com aquilo. Fruto daquela vivência partilhada, né? Então... eu acho que quando a gente consegue fazer isso, seja para uma marca pessoal ou uma marca, é muito gratificante. E você acha que o teu pai, se ele tivesse ido pra arte, talvez a arte pudesse ter sido Talvez. terapêutica pra ele, uma né? suposição, né? Uma suposição. Acho que... Porque eu olho pra mim, né? Assim, eu acho que se eu não... Eu acho que eu teria sérios problemas se eu não me expressasse artisticamente. Hoje, na vida adulta, né? Teria... Porra. Pra mim seria muito complicado. Eu compreendi muitas coisas de mim e sigo compreendendo a cada ensaio que eu faço de uma peça. Eu tava em cartaz com uma peça com textos de Caio Fernando Abreu, Solidão de Caio F., que o Alex Mello dirigiu, junto com o Hilton Vasconcelos. E assim, cada processo desse é uma oportunidade de transformação e aprendizado muito, muito grande. Aí tô ensaiando Shakespeare agora, assim, mergulhando naquela obra e no entendimento do por que Shakespeare é foda. Então, a cada experiência dessa, cara, é muito transformador e muito curativo mesmo. Você vai aprendendo mais sobre você. A gente tava falando ali embaixo sobre... Cara, a gente tá aqui pra se melhorar, né? E eu acho que a ferramenta, a arte tem essa função da gente... Caraca, peraí, eu compreendi algo a mais sobre mim. Algo mais sobre estar no mundo. Algo mais sobre como eu quero lidar com as pessoas. A gente tá aqui pra se melhorar. E aprender. Aprender. E botar esse aprendizado em prática, pra gente não repetir padrão. Tava falando disso lá embaixo também, né? O que é difícil, né? Muito difícil, cara. Talvez seja a coisa mais difícil de se fazer na vida. Quebrar o padrão de como você se relaciona. Nossas editorias, porque tem o Rick que se relaciona afetivamente, tem o Rick que se relaciona na família, tem o Rick no trabalho, tem o Rick com os amigos. Sim. E às vezes dá ruim no versões, deles, né? são às vezes versões. a gente começa a se corrigir, não se repetir, sei lá, nas relações afetivas, mas cai na relação profissional, né? Mas eu acho que no final... Você não sente isso? Que a gente não se corrige igualitariamente em todas essas frentes, né? Eu acho que sim, mas eu acho que sim, e é isso mesmo, né? São as gavetinhas, mas no final a gaveta tem um armário. E eu acho que qualquer movimento que você faça, por menor que seja, de transformação de si mesmo, afeta todo o entorno. Tem essa crença... Pra melhor ou pra pior, né? Pra melhor ou pra pior. Então eu acho que eu acredito muito nesse pequeno movimento. Que o pequeno movimento pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí nos movimentos positivos, né? Talvez seja começar uma atividade física. Sei lá, um clichêzinho, mas... comer melhor. Né? Então, são coisas que são pequenos movimentos que você pode fazer por si mesmo que eu acho que você vai se transformando, né? Tem uma coisa muito, por exemplo, na minha vida, a coisa da minha nova família, é uma família que não grita. Você falou. E é impressionante o quão isso acaba te contaminando de uma vivência que eu vinha de uma mãe que eu amo profundamente, que eu admiro profundamente, mas que é uma pessoa muito mais impulsiva e que se irrita e que se permite se expressar de uma outra maneira. E aquilo vira um padrão, porque você cresce daquela forma. Exato. E obviamente você tem a ação e tem a reação. Então as reações e ações sempre num lugar... e de repente eu desacostumei com isso. Eu acho que eu não sei mais nem conviver mais com... Eu entendo. Com uma coisa que era um padrão. Eu entendo. É como se você mudasse de personagem, né? Você fala assim, cara, esse personagem já já não me serve mais. E a minha própria mãe com a dificuldade de entender que aquele outro... Eu já não sou mais assim, mãe. Tipo assim, olha, aqui o cara gritar dá ruim. Exato. Aqui se você for grosseira, talvez
as pessoas não vão te perdoar tão facilmente. O que eu acho é que quando você faz uma transformação como essa, existe uma chance do outro também se transformar positivamente. Mas eu acho que tá todo mundo, de certa isso. forma. Porque você tá aprendendo e você tá partilhando o teu aprendizado com o outro. E às vezes a pessoa vai junto, às vezes não, né? Às vezes não. E às vezes acaba criando uma desconexão de fato. Você precisa desconectar daquilo, se distanciar daquilo. É possível. Eu acho que é por isso, essa que é a segunda coisa que eu ia falar. Eu acho que é por isso que eu me apaixonei tanto pela arte do ator, cara. Porque frase de Fred Tolipan, primeiro período da faculdade, que eu acho que assim, dadas as devidas circunstâncias, a gente é capaz de tudo. E eu acho que o ator, você pode fazer isso. Você tem as circunstâncias e você pode fazer coisas que antiético, imoral, que você não pode fazer na vida. Na arte vale tudo ali, né? Na arte você pode, inclusive, matar alguém. Então, acaba sendo uma possibilidade de você viver coisas que numa vida você não vive. Eu acho que foi isso que... Isso é uma das coisas que me fascina na arte em geral e me fascina na arte do ator em especial. Que é a possibilidade de você viver mais intensamente, ser mais transformado por isso. Porque... por exemplo, a peça do Caio Fernando, né, que eu faço, que é um dos contos, que é o conto que eu faço como ator, ele mata uma pessoa. Eu sei, então nesse sentido eu sei o que é essa sensação, apesar de nunca ter feito isso, né? Então Você teve muito louco. que adentrar esse universo. Exato, né? teve que adentrar esse universo. E ele mata porque tem um sabendo que é motivo? brincadeirinha. Cara, ele se apaixona pelo cara que ele mata. E ele não dá conta disso. Ele não dá conta disso. Então, no impulso, ele... Pelo preconceito. Uma homofobia... O Wilton adora falar essa frase, ele vai adorar que eu falei isso aqui, se for pro ar. Que é uma homofobia introjetada. Tipo, que ele tinha... Ele não se perdoa de sentir aquilo, né? Não, e é isso, o cara que ele amava era apaixonado. Cara, você sabe... E que ele não esquece o que... Nossa, deve ser isso. Ele não esquece, ele mata e depois ele muda de cidade. E é isso, ele fica falando com essa pessoa, sabendo que ela já foi, mas ele fala como se ela estivesse ali, entendeu? Pior é que deve ter tanta gente que se maltrata nesse nível, né? Sem dúvida. Porra. É muita gente. Se entrar nessa esfera da homofobia no Brasil... Puta, e é introjectado, então, né? É a violência, são as mortes que a gente sabe dos números que são bizarros, né? Toda hora a gente ouve falar o país que mais mata pessoas trans, né? Que é bizarro, né? Exato. É engraçado que quando eu vejo o UOL, assim, eu sou muito de notícia, tem sempre 3 mortes ali. Se você olhar o UOL, o Globo todo dia tem marido mata mulher depois do casamento na frente da família. E eu fico vendo aquelas notícias e falo, cara, como que alguém mata alguém na frente da família, sabe? O que essa pessoa estava sentindo pra fazer isso, né? O que levou internamente alguém... É tão maluco o ser humano, né? É isso, porque assim, eu tava falando também com o Pretinho ali durante a entrevista com a Paola também, que era... a gente tá falando de inteligência artificial, né? E as pessoas falando que a inteligência artificial vai ocupar vários trabalhos que são feitos hoje em dia. Eu acho que é bem possível que aconteça de fato, em alguns casos, em muitos casos. Mas isso só me dá vontade... obviamente eu vou trabalhar, já estou trabalhando com inteligência artificial, mas isso só me dá mais vontade de ser mais humano, de entrar mais dentro da humanidade, do que define ser humano. Cada vez mais profundamente no que é ser humano. Ser um ser humano melhor. Cada vez melhor. E isso tem total a ver com relação. Mas também a humanidade tem isso tudo aí que você está falando. As guerras, a violência, a morte. A morte não... Morte natural é um termo estranho, mas tem essa violência, né? Mas o que eu fico pensando é muito que essa violência
da guerra, por exemplo, a gente tende a se desassociar dela, né? Como se a gente não fizesse parte. E eu acho que o micro é o macro. A pequena violência que a gente comete buzinando alto porque alguém te fechou, ou xingando alguém, ou sendo violento com alguém verbalmente, tá totalmente ligado com as grandes questões, né? Então de novo tentar ir se melhorando. Tentar ir se melhorando. E tentar ser o melhor tipo de humano que a gente consegue ser. Quais são as transformações que você está sentindo, por exemplo, trabalhando com marcas em 2025? Onde a gente tem o social muito presente, né? Cara... E o Rick transformado também. Né? Eu acho que assim, isso é uma coisa... Você me perguntou outro dia na tua casa sobre sucesso, né? Sobre definição de sucesso e de se tornar um nome em relação a brand, nome nacional, de expressão nacional, em relação a isso e me colocar nesse lugar, né? E eu tava pensando vindo pra cá, eu acho que eu tento, talvez meu maior diálogo comigo mesmo tem a ver com ego. Tem a ver com, porra, cara, como eu consigo me colocar mais a serviço de algo e menos eu em algo, né? Obviamente tem projetos, os meus projetos, meu livro, sou eu, né? Minha poesia chegando ali, são as coisas que eu sinto, então eu tô a serviço dessa obra, mas até aí eu tô a serviço, né? Tem uma amiga minha, a Dani Visco, que ela falava assim, deixa 30% pra Buda, sabe? Essa frase é boa. Que é boa. Deixa 30% pro outro preencher. E eu acho que de novo, a palavra maturidade aparece, mas eu sempre tentei e tento e trabalho para estar muito a serviço das marcas, em especial no trabalho de branding. No trabalho de ator a serviço de uma obra, a serviço de uma peça, a serviço de um filme. Mas, então, eu entender essencialmente o que o outro quer e colocar isso como ser um veículo de expressão disso em construção de marca e marketing, é um trabalho que eu adoro fazer. E eu acho que eu tô fazendo com cada vez mais sensibilidade, mais maturidade, mais conhecimento. Né? A experiência dá isso. E eu acho que tem uma coisa que tá acontecendo já de alguns anos pra cá, que é uma espécie de... que eu acho que tem a ver com aquilo que você falou que aconteceu em 2017, que é a lente da poesia. Eu acho que as pessoas que estão se aproximando de mim para projetos são todas muito maneiras, são todas legais, com perfis diversos, desejos diversos, essências diversas, mas todas muito legais. Então, é como se fosse uma espécie de seleção natural de pessoas e marcas que são muito legais mesmo para trabalhar. Então, eu tô feliz, assim. O que acontece é a necessidade de atualização eterna. Em relação a isso, em relação à expressão, mas a forma de se colocar a serviço, ela é muito similar. E eu acho que é cada vez melhor. Não sei Mudaram os canais, né? Mudaram os canais de expressão. Sim. Então, se numa linha editorial vai ter conteúdos de IA, legal. Pode ser que tecnologia, ou então até a própria inteligência artificial, se torne um território de marca. Ou seja, esteja dentro da lente. Essa marca só vai se expressar dessa forma. Pode ser também. Mas isso é estrutural, né? Isso não muda exatamente a maneira de se fazer. A gente vai ter desafios no varejo, né? Vai. De ponto de venda, experiência em store, né? Vai. Não, mas já tá vindo há muito tempo também, né? Já tá vindo há alguns anos. É que só tá acelerando. Qual é a função desse ponto de venda, né? Eu acho que mas são discussões que já existiam, né? Que era... Talvez aqui, cara, se a gente parar pra pensar,
como a nossa política com o consumidor é muito diferente da do americano, onde eu posso comprar 50 coisas na loja e ir lá e devolver 49, que aqui não pode. Sim. Acho que a gente ainda o varejo, o ponto de venda ainda dura mais, porque é inseguro comprar aqui online, porque você não pode comprar e devolver, né? Aliás, de pegar o dinheiro de volta, eu digo. Nos Estados Unidos você compra 50 coisas, fala, não gostei das 50, devolve na Amazon lá e te dá o dinheiro de volta. Já Aqui a gente muitos anos não assim tem. também, E isso me dá por exemplo, eu não consigo comprar roupa no Brasil online porque eu tenho medo de na hora que eu for vestir... De uma lavagem vai diminuir de tamanho. O tecido não é exatamente na pele o que eu imaginei, mas aí eu vou ter que trocar por outra coisa e não pegar o dinheiro de volta. Sim, sim. Mas lá nos Estados Unidos perdeu a função ir na loja mesmo. Você fala assim, cara... E somos latinos também, né? A gente gosta de um toque. Gosta de um toque, de um olhar, de E eu passei a conversar. ter pavor de vendedor, cara. Não, mas depende do vendedor também, né? Mas eles estão cada vez mais aguçados Eu acho que atendimento também é branding, cara. Assim, aí você pode ver que tem atendimentos de loja que a pessoa nem se aproxima de você. Às vezes mal fala boa tarde, boa noite. E tem pessoas que vão direto para aperto de mão, para o abraço. A Osklen e a Foxton, que eu passei a gostar de coisas mais... Eu fico muito na dúvida entre As duas marcas são legais. Eu adoro as duas, mas assim, os vendedores, eles vêm, assim... E vem. E eu gosto de entrar em loja e não ser abordado. As magazines geralmente são assim, e eu não né? gosto também de ser arrogante, porque você fala assim, cara, me deixa quieto, também é arrogante. E você entra na Foxton, por exemplo, eles são muito gentis. Então você não quer ser deseducado com alguém que tá sendo gentil, né? Só que aí me deixa mais na merda ainda, porque você fala, putz, eu vou ter que ser legal, mas eu não quero nem falar, sabe? Você quer um chopp? Porque, cara, o atendimento da Foxton é muito legal. São todos muito educados, né? E isso tem a ver com branding, né? Total. Com treinamento, como que você vai se comunicar com esse cliente dentro da loja, né? Total. Tem total a ver. Total a ver. Eu acho que marcas que fazem a diferença, elas conseguem levar... Tem que levar isso para atendimento, né? Tem que levar isso para atendimento. E eu acho que, assim, a gente tá falando de linhas de orçamento, de um planejamento de branding, né? O trabalho com os colaboradores, né? Que seriam dentro de uma empresa maiorzinha, médio porte para grande, tem que ter um trabalho incrível com os colaboradores, de construção de relação, de experiências, de benefícios, sejam eles financeiros, ou de experiências, ou de, né? Você sabe que a coisa dos pontos de contato num artista... Isso é bem comum, né? O artista raramente é coerente. Porque o artista, o empresário fala pelo artista. A equipe de produção que chega no local do show acaba falando pelo artista, querendo ou não, né? Os músicos, os roads, os carregadores, todo mundo ali, de certa forma, se relaciona com o público ou com o contratante, parceiro comercial, né? E não tem muito esse pensamento de tipo, pô, peraí, cara... a Sandy, tô aqui dando um exemplo aleatório, olha a doçura dela. Teoricamente, essa doçura deveria estar também nas pessoas que estão... Sim, sem dúvida. E a moda tem isso, né? De tentar levar até em todos os pontos de contato. É uma luta, né? Precisa ter. Mas, assim, eu fiz um trabalho pra Garage, não sei se você já ouviu falar. Já. E assim, é raro ver o que acontece na Garage, assim, os colaboradores são muito apaixonados pela marca. Isso é bonito de ver também, pra caramba, porque você fala assim, cara, as pessoas ficam felizes de trabalhar aqui, sabe? E o olho brilha de trabalhar ali. Eu acho que ele tinha muito isso no início ali, acho que tem até hoje, cara, assim... É porque já tem muitos anos, né? É muito grande, né? Não, e é muitos anos, marca de 89, então já teve muitas fases, né? Já foi vendida para grupo, já foi pro outro. E aí... E não é por acaso, não é o caso da Osklen ainda bem, mas não é por acaso que muitas marcas que são compradas por grupo ou vivem uma fusão quebram. Porque perdem DNA, perdem o seu posicionamento. Eu vivi uma marca que eu era fã, que era M-Officer, eu era fã. Eu trabalhei na achava um equilíbrio, eu lembro. Eu achava um equilíbrio, assim, ela não era descoladaça, mas também não era careta. É isso mesmo. E o dono era maneiro. Eu lembro que eu peguei muita peça. Miele, né? Peguei muita peça em parceria com ele, tipo, na época do Nada Pessoal. E eu amava a loja, cara. Eu amava os funcionários. Eu comecei a ficar... Era maneiro mesmo.
E tinha um supervisor Bem que era maneiro. gente fina pra caramba, que eu esqueci o nome dele. E assim, quando ela foi vendida, ela foi perdendo como se fosse uma outra pessoa mesmo. Eu não sei, eu nem lembrava que ela tinha sido vendida. Mas Outra é que eu isso, amava acontece. era a Carmin também, que pô, eu amava aquela marca. Era maneira mesmo, jeans maneiro, né? Tinha Triton, umas marcas que A foram Triton tá aí vendidas. até hoje. Mas ela não é mais o que era, né? E essas marcas, quando são... É difícil mesmo, né? Manter a identidade sem difícil. sem a É cabeça, difícil, sem é o cara. difícil, Sem difícil. É um grande desafio. É um grande desafio. Pensa no artista. É como se, tipo, agora... Eu vendesse o Caetano sem exato. o Caetano, né? Perde identidade, né? Perde a humanidade. Perde o que transforma essa marca num lugar de desejo, de certa forma, né? Então é muito comum as marcas quebrarem. Muito O comum. desafio... Muito mais comum do que incomum as marcas quebrarem quando são vendidas. Quando são vendidas para grandes grupos, né? Muito. E o que se corrigiu, cara? Porque teve a primeira leva de marcas que foram compradas e deu muito mais ruim do que bom. E aí, de repente, umas voltaram para os seus donos. E aí a gente teve uma segunda leva de compras, de aquisições. Eu acho que teve... Eu não sei exatamente o que está acontecendo no mercado, mas eu sei, por exemplo, tem marcas que dentro dessa negociação, o dono, o antigo dono, ele tem a voz final da direção criativa, por exemplo, né? Então, mantém a essência. Ele mantém a última assinatura. Tipo, isso pode, isso não pode, em relação a alguma coisa, né? Então, acho que é isso. Isso é uma boa saída, por exemplo, né? Para uma marca que faça fusão. Onde a direção criativa, que muitas vezes é o diferencial principal de uma marca, segue na mão da mesma pessoa. Principalmente quando uma marca é uma company da vida, que tinha o Mauro, que era a cabeça pensante, exatamente, né? Você tira o Mauro, como você vê que a Como company é que fica, não conseguiu existir depois daquilo, exatamente, né? cara. Exatamente. Quando a gente vai pro pessoal, pra marca pessoal, pra você, porque você tá começando a fazer cada vez mais isso, né? Tem feito bastante até. A gente junto, você sozinho com outras pessoas, como que você vê? Porque ali é o ser humano, né? Tem menos margem de manobra, digamos assim. E o ser humano também, nem sempre ele se olha com o olhar correto, concorda? Eu acho assim, com seres humanos, né, que todos nós somos marcas, queiramos ou não, estando na mídia social ou não, somos, né? Porque as pessoas nos percebem, né? Sentem coisas. Eu acho que o processo que é o processo inicial disso, que é a imersão, né, que a gente já fez junto algumas, tem a ver, olhar o benchmarking, olhar os concorrentes ou as inspirações e fazer o processo de entrevista. Geralmente, quando você vai para uma marca coletiva, você faz entrevista com muitas pessoas, né? Na Gareth eu fiz com muitas pessoas. Acho que fiz com mais de 20, se eu não me engano. Todos os funcionários e Cara, criadores. eu fui para ponto de venda, fui com vendedor, fui com gerente, fui obviamente com a equipe de diretoria, equipe de estilo, compras. Eu adoro fazer com a galera do financeiro, porque geralmente tem input maneiro. Não, eu não sei nada. E geralmente tem uma coisa que fala que é muito legal. Então, tudo serve como um possível input, assim. Um possível gatilho para pensar alguma coisa, né? No caso de uma artista sócia, a gente poderia até estender isso para fazer como pessoas que estão no entorno percebem determinada pessoa, mas acho que não carece. Então, a entrevista é só com uma pessoa. É um processo de imersão muito localizado. Mas eu acho que olhar quem inspira, o que gosta, né? O que essas inspirações fazem, como elas fazem, e a pessoa contar a história dela, já é molho de caldeirão suficiente para você construir um posicionamento, né? Sim. Ou pelo menos para problematizar coisas que talvez a pessoa não queira evidenciar. Aí eu acho que a gente tem um problema. Porque, Ou que talvez ela não tenha consciência que ela tem. Mas aí eu acho que a gente descobre nesses processos onde está o problema. A não ser que a pessoa disfarce muito bem, seja um ótimo ator. Senão a gente consegue. E eu acho que a partir desse processo, cara, geralmente tem caldo. É caldo suficiente. Então, tanto para uma marca coletiva quanto para uma marca pessoal, isso já é o caldeirão suficiente. O que entra nesse caldeirão já é suficiente para
Porque às vezes é uma inspiração muito pontual e aí você, olhando a inspiração, você entende o que essa pessoa quer. Que às vezes é credibilidade, às vezes é legitimidade, às vezes é sensibilidade. Você meio que descobre, né? O que... E aí você olha como tá o posicionamento dessa pessoa agora, pra ver qual é o deslocamento que essa pessoa precisa fazer do ponto que ela tá pro ponto que ela quer chegar. E aí você cria uma linha editorial que vai ajudar essa trajetória, né? De você sair desse lugar de percepção pra esse lugar de percepção. Né? E, cara, se a pessoa, que é o nosso desafio, se a pessoa se compromete com esse fazer, né? Essa criação e essa execução e dá consistência, dá certo. Eu também acho. Dá certo. Eu acho que a dificuldade, pra mim, quando esse ser humano é um artista, que pode ser um empresário, né? A gente tá falando aqui de um ser humano artista, é que o ajuste de uma marca, que você vai ajustar o atendimento, ajustar o criativo, ajustar a coleção, tudo é um ser humano, né? Sim, sim. E às vezes quem te contrata pode estar buscando consertar algo. Né? Que a gente ainda não fez isso, que é tipo, sei lá, um empresário contratar a gente porque acha que o artista pode estar indo numa direção errada. Ou a gravadora traz a gente pra tentar solucionar um problema. Só que é um ser humano, no fim das contas. Né? O que eu acho que a gente pode fazer pra isso é ser brutalmente honesto, né? Brutalmente honesto no sentido de ser muito transparente sobre, cara, eu acho que tem um problema aí. Eu não consigo te ajudar se esse problema não for endereçado, né? Tem um problema aí. Porque senão daqui a gente vai seguir pra construir coisas que não estão afinadas com isso aí, que você precisa... E que muitas vezes é buscar a essência, né? Na maioria das vezes, né? Buscar a essência. Porque é isso. Imagina, porque Rick, os seres humanos têm camadas muito complexas. Muito complexo. Imagina, só dar um exemplo. Você, Rick, quando eu te conheci, você tinha lá entre 15 e 18, né? Aí imagina que esse Rick, entre 15 e 18, que não tinha descoberto nada disso, mas certamente tudo isso estava dentro de você de alguma forma. Sim. E aí você é o artista e contrata a gente. E aí você jura que aqui é a tua essência, né? Sim. Só que às vezes você tá muito longe dela. Sim. E quando você pega alguém nessa idade, normalmente ela tá um pouco longe da essência mesmo, né? Porque a gente tá muito ainda negociando o que a gente gostaria de ser. A gente se transforma pra pertencer, pra fazer parte. Você é medroso, mas você entra no mar que tá grande, porque senão vão te chamar de Sim. né? Então assim, a gente tá sempre... o esporte que você não faz, mas você tem que fazer, porque se você não faz aquilo, você não é aceito no colégio. E às vezes a gente vai trabalhar com pessoas que têm 20 anos, né? Que têm 19, que têm 27, 28, que estão bastante longe ainda da maturidade, até de ter coragem de se aceitar da forma que é, né? Eu entendo o que você tá falando. Sem dúvida existe um desafio particular. Mas o que eu acho, e aí você tá usando 15 e 18, que é uma idade realmente complicada. Mas eu acho, mesmo assim, eu acho que o problema aqui não é essência confusa, é expressão confusa. Pode ser. Entende? Óbvio, ou seja, não é sobre esse... porque isso pode parecer divino, mas que é essa coisa que te caracteriza, que é aquela coisa que só você veio fazer aqui, né? Que tem a ver com propósito, papapá. Eu acho que isso, de certa forma, ele independe. Ele vai estar aqui, ele vai estar aqui. Ele vai estar no 15, ele vai estar no 80. As expressões e as confusões, são particulares de contexto cultural, de contexto familiar, de contexto do teu entorno, de experiências, traumas do que aconteceu, Mas eu acho que você pode ter alguém, acredito mesmo que é possível alguém que comece a se expressar com 15 e que tem uma trajetória até 80, que por mais que o estilo musical tenha mudado, a forma de se vestir tenha mudado, tudo tenha mudado, que você vai ter uma linha de coerência. Acho que isso é possível.
É porque a gente tem poucos artistas que estão de 15 a 80. Pouquíssimos. Mas você vê mesmo, não vamos no 15, mas vamos no 20. Só pensar nos nossos grandes nomes da música brasileira e não da música internacional também. E a sensação que eu tenho é que os que conseguiram, né, ser essência, eles permaneceram, né? Eles permanecem, cara. Eles permanecem. Porque outros tantos experimentaram coisas. Eles permanecem. E permanecem além do estilo musical. Podemos ir de Taylor Swift a Caetano Veloso. Entendeu? Então, o Caetano já flertou com absolutamente tudo, né? Então, Ele nunca deixou de ser Caetano Veloso, né? A Taylor com as eras, né? Então, eu acho que eu acho que a busca é sobre a essência e tentar ajudar na retirada do emaranhado das confusões, né? Acho que essa que é a busca, né? Isso eu não tô falando que características da tua personalidade que sejam mapeadas em 15 não vão ser alteradas e dessa persona que a gente cria, dos territórios de marca, não vão ser alteradas com o tempo e transformadas com o tempo. Isso inclusive se quer, né? Porque isso tem a ver com maturidade. Então, só que aí dá pra fazer essas transições com bastante coerência, cuidado, inclusive, né? Dá pra você ir trabalhando, entendendo que você precisa de novo, de consistência, continuidade pra ser percebido de determinada forma. Então, acho que é mais sobre a busca de essência. Uma coisa que tá na cabeça aqui pra falar, que é o nosso grande desafio também, que eu acho que talvez seja o primeiro grande desafio para que a gente enfrenta isso, né? E eu enfrento também aqui do meu lado sozinho no trabalho, é esse entendimento, no caso do branding pessoal, da pessoa fazer essa virada de chave de tirar o lugar da expressão do digital ser uma obrigação para ser um prazer. De ser uma necessidade, eu tenho que fazer essa parada porque eu preciso que a minha música chegue, para se tornar assim, pô, que incrível fazer essa parada porque isso é uma expressão da minha essência. Você sente isso com a própria marca, né? Sinto isso com tudo. Eu falei... Mas eu acho que em especial com o branding pessoal. E eu sinto uma coisa, Rick, que eu não... pra mim é muito claro. Eu falei isso ontem na mentoria. Eu falei, gente... foi uma artista na mentoria. Eu falei, cara, se vocês olharem o vídeo dessa pessoa, tem um brilho ali. Porque ela gosta de fazer. Não, e aí vai chegar, gente. E aí quando você faz... E eu vejo isso, a maioria dos artistas tem quase um pedido de desculpa. No subtexto. Oi, gente, meio... exato. Tá com vergonha. Tem um constrangimento. E aí isso passa, imprime, sem cara. Sem dúvida que sim. E aí quando veio o Miguelzinho do Cavaco... Sem dúvida. Fala, cara, que menino fofo. Todo mundo quer seguir e compartilhar, né? Tem uma luz ali. Sem dúvida. E constrangido você não tem como ter luz, né? Exatamente. E eu acho que esse constrangimento, ele acontece porque você ainda não descobriu a tua forma de fazer. Que é infinita, né, Clemente? É infinita. As possibilidades que você pode fazer, se você vai fazer com voz em off, se você vai fazer não tem mais lettering, se você vai ter, entendeu? Inteligência artificial, se você vai aparecer, não vai aparecer, tem coisas que são melhores pra você, né? Mas você a pode, maneira... Você pode criar, inclusive, um ser que não é você, né? Exato. Você pode... Cara, é infinito. Hoje realmente ficou infinito. E vai seguir expandindo. Então, ter essa curiosidade... Cara, a gente pode tudo, né? Tipo, a pessoa não quer ir pro digital? Pode, claro que você pode. Você sabe que lá em Austin eu vi a palestra, eu acho que eu te liguei pra falar daquele curso de línguas que usa mascotes e que os mascotes têm personalidade, é maravilhoso porque... Acho que não falou não. Acho que não. Cara, é um curso Duolingo, pode ser? Duolingo. Não, sim, você mandou. Cara, e o cara falando assim, gente, eu contratei uma agência de comediantes. A agência não me entrega humor verdadeiro. Aham. E aí ele fala, cara, o meu mascote pode ser o que ele quiser, a marca não.
Sim. Então ele criou o teu mascote mal-humorado e te dá esporro quando você tá fazendo o curso online. E eu falei, cara, E talvez... a pessoa que escolhe, né? Então, E a gente vai entrar muito no mundo dos mascotes agora, Sim. desses personagens criados por AI, sim, né? sim, Que a gente sim. pode dar vida, dar humor, Total, dar camadas. Personalidade total. É. Total. Esse case eu achei o cara muito... E, pô, cara, em Austin, a grande maioria das pessoas que estavam nessas cadeiras eram pessoas de agência, que é a Sim, grande maioria. Então, sim. vocês não conseguem fazer isso. Vocês É, não vão até onde eu quero que É. o meu criativo vá. exato. Exato. E Muito aí legal. eu vi também o Liquid Water, que é foda essa... Não conheço. Pô, o cara criou uma água rock and roll. E aí custa muito mais caro. Só Você não sabe rock and que é Liquid Water, não? Não, eu sei que a água tem... Não, é a água da galera do rock and roll, não é Liquid Water, não, cara. Aquela é uma lata toda rock and roll. E, aliás, esse cara era um painel dos dois, exatamente. Empresas que usam humor e irreverência e polêmica pra... E era esse cara que, falando da água, ele fala, cara, eu também contratei atores e pessoas Sim, criativas que não sim. são de agência. A agência não vai me... E cara, transformou a água num produto caríssimo. Sim, Água. Sim. E aí ele falando que os roqueiros tinham uma certa vergonha de botar uma água mineral. É careta. Sim. Mas E agora tá... Não, a água é rock and roll. Tá ali, é tipo um whisky. Maravilhoso. Você se Tipo um posiciona Jack Daniels da água. Da água. Entendi. Maneiro. Cara, putz, cara, qual é o nome dessa água? Você não sabe que água é essa, não? Não. Pô, eu fiz um vídeo, que é uma água super... A lata é super rock and roll. Parece uma Sei lata não. de energético, assim. Maneiro. E virou Maneiro. uma marca Vou pesquisar. valiosíssima. Você vai Maneiro. pirar. Maneiro. Da coisa do artista, né? A gente falou muito nas mentorias juntos, em curso, etc. Das editorias, né? E é uma grande dúvida das pessoas. Como que você transforma esse DNA, né, esses atributos em editoria, né? Sim. E o raciocínio para fazer isso. Sim. Até agora, na mentoria, vira e mexe, alguém pergunta: eu ainda não entendi o negócio das editorias. Qual é a diferença de editoria para formato? Qual é a diferença do conteúdo para formato? Eu falei, cara, formato é formato, né? Que são infinitos. Que são infinitos, né? E a gente pode usar os que existem e transformar a nossa maneira, que eu acho que é o mais lúcido. Não precisa reinventar a roda, né? A roda tá... Vê o que tá girando, principalmente de um segmento que não seja o seu, e faça a sua maneira, porque a gente já sabe que aquilo funciona, né? Sim, perfeito. Não, cara, pra mim, o processo de construção de um posicionamento, ele tem 3 etapas, eu chamo de 3 degraus, né? O primeiro é esse que é o brand book mesmo, que é a parte conceitual e textual que compõe esse material, que começa com a imersão, que é estudar concorrência, inspirações. Eu adoro quando vem nomes, no caso de branding pessoal, ou marcas que não tem a ver com moda, marca de moda que não trazer só moda, e artista, cantor, não trazer só cantor, trazer artes plásticas, pensando numa Bjork da vida, o universo estético que é. Então, é muito bom também quando amplia isso, mas enfim, começamos esse processo de imersão com concorrência, benchmarking, e a imersão, que são os processos de entrevista. Desse processo, a gente define missão, que é o que essa marca faz, né? E o propósito, que é a razão dela existir. Por que ela existe? O que ela vai trazer para o mundo? E os territórios de marca, que na verdade são características de uma determinada personalidade, né? Que é uma persona de marca. E depois disso vai para toda a parte de visualidade, cor, tipografia, né? Processos aí que a gente já fez junto. E essa terceira, que é a linha editorial, ela basicamente é o conteúdo e a forma, o conteúdo e o formato, e quais assuntos que a gente vai tratar, que obviamente tem passa por essa lente dos territórios de marca, né? Posso falar do meu, por exemplo, né? Que eu tenho lá o meu brand bookzinho, que eu fico olhando para ele de vez em quando, né? As minhas editorias é poesia, literatura, teatro, cinema, aí tem coisas que eu levo só pro stories. Você só não fala de branding. Eu só não falo de branding. Eu falo de branding no stories, mas Mas eu entendi seu milagre. posicionamento. Na verdade, as pessoas que sabem que você existe já sabem, ou já ouviram falar, ou vão ouvir falar, e elas vão te procurar e vão falar: esse cara é um artista que trabalha com moda. É isso, e eu acho, mas é isso, mas vai além disso, porque eu tenho pensado sobre isso. Foi uma escolha consciente não levar branding pro Instagram. Eu levo muito quando
pros stories quando eu tô em algum processo. Só que assim, tem uma relação muito íntima, muito direta com o meu trabalho de branding, ele é de bastidor. Ele é de bastidores, ele é de construção. Fazer uma campanha, eu faço criação e produção executiva de campanha, aí é mole, né? Mas assim, aquilo não é meu. Aquilo não é um recorte meu. Aquilo é da marca, não é meu, né? Então eu acho que até hoje eu não posto em feed, Instagram, essas coisas, o branding das marcas, porque, primeiro, ele é um trabalho de bastidor, inclusive estratégico, né? Então... Não carece teria que... tirar, né, de deixar nu, né? É estratégico, assim... Campanha eu posto no social media, eu também não acho que preciso postar a campanha da marca no meu Instagram. E eu acho, o que eu gostaria era de realmente encontrar um formato poético para postar branding. Aí eu ficaria confortável. Só Mas que eu ainda não achou esse formato. Eu acho que eu nunca dediquei um tempo profundo para isso. Isso é um start recente, é um pensamento recente que eu tô na busca desse formatinho. Que é, assim, primeiro, ser muito honesto com o que eu acho que foi de fato a minha contribuição, né? Me colocando a serviço daquilo, para contar essa relação. E sempre ficar vindo que tem a ver com as pessoas. Tem a ver com as pessoas que eu me relaciono, seja na marca, seja no branding pessoal. Para que seja verdadeiro mesmo, né? Para que seja brilho no olho. Do trabalho de uma equipe inteira. Exato. Né? Mesmo que eu bota lá a ficha técnica, sabe? Enfim, mas então, poesia, literatura, música, tem a ver com os assuntos e os formatos que eu acho. Mas assim, em relação a formato, eu normalmente tenho 4. Que é o Primeiros Românticos que eu faço com a Cribe. Que, aliás, é muito bom, deveria ter mais. Que é o diálogo. A gente tenta fazer 2 por mês, assim. Às vezes a gente... É raro a gente fazer 3 por mês, mas já aconteceu. E muitas vezes acontece 1 por mês, assim. O vlog, que é uma coisa que é relativamente nova, que você até elogiou outro dia. Você falou, pô, agora sim! Eu achei muito maneiro. Que esse eu tô agora voltando a fazer 1 por semana. As frases, que eu acho que foi o que... Eu não tenho tanto seguidor assim, mas é uma coisa que eu boto lá as frases, né? E uns vídeos que eu também quero voltar a fazer, que é o direto pra câmera. Mas é aquilo, o meu compromisso com esse fazer... assim como o de muita gente, oscila, né? Oscila. Mas eu tenho uma... Assim, uma coisa é certa. O que eu tive consistência, que foram as frases, deu certo. Né? Cara, consistência é um negócio precisa ter, bizarro. Precisa ter. E olha que eu tô fazendo há bastante tempo. Né? Então, dá certo. Dá certo pra isso, pra essa análise quant, né? Não pelo prazer do fazer. O prazer do fazer é nítido. Então, assim, voltando na questão da linha editorial, basicamente é definição de conteúdo, formato, e quais são esses assuntos que você vai tratar ali. Então você vai entender o como você vai tratar ali, né? E eu acho que você ainda pode estender isso para vocabulário de marca, tom de voz. Você pode fazer a brand persona, você pode fazer... E as personas, então no caso de marca de moda, por exemplo, ou de marca de qualquer outro setor, de qualquer outro segmento, as personas que consomem esse... Que a gente faz na música também, né? E faz com artista também. Que são... Quem são essas pessoas que a gente vê que vai querer experienciar, né? Que vai se tornar um fã no caso da música, ou você vai se tornar um comprador no caso de uma marca de moda. Eu acho que uma Lady Gaga, pra mim, é a união perfeita de uma puta artista e uma puta marca. Sim. Tudo junto, né? Total. E olha a potência que é. Total. Quando um artista Total. tem essa consciência. E eu acho que... Total. Não, ela não faz dela menos artista do que o Tom Zé, entendeu? Claro que não. Claro Só que que não. ela conseguiu levar aquilo pro mundo, né? Tudo bem que tem a facilidade do inglês ser uma língua universal. Sim, sim. Mas a forma como ela se comunica... E aí, depois que eu li aquele... Putz, que eu até indico pra todo mundo ler, que é o livro da Lady Gaga, que fala sobre... Que é do Little Monsters, né? Putz, esqueci agora.
mas eu compro, dou de presente pras pessoas. Eu comprei um, aí dei pra Mel Pedroso da Elo, porque eu sou Sim. apaixonado por aquele livro. Você fala assim, foi tudo muito construído. E não Sim. só que a arte não, a arte é a arte. Só que o Sim. que tá no entorno é construído. Sim. Isso não faz dela menos artista ou Claro mais que não. artista, entendeu? Claro que não. Pra mim, ela é tão artista quanto o Iggy Pop. Só que Exato. Inclusive, eu acho que em tempos de hoje, inclusive, é um cuidado, uma generosidade que você faz com quem interage com você, né? Quem se relaciona com você. E teve uma coisa que me impressionou muito, é que ela faz pra câmera, cara. Eu nunca tinha me tocado que um show de uma Lady Gaga vai ser visto mais no telão do que Ah, é. aqui, né? Sim. Porque só o fã que tá quase morto na grade tá vendo. Sim. E talvez os VIPs. Sim. O resto tá vindo no telão. Sim. Ela faz pro telão, cara. É, isso é muito sagaz mesmo. Muito. Ela vai, aquela hora que ela fala, ela tá no piano, ela tá fazendo pra câmera, cara. É. Porque a imagem que vai pro mundo é a imagem da câmera. É. E eu falei, cara, que foda, você tá num palco com 2,5 milhões de E pessoas ali. é louco porque é uma parada tão simples e que a gente não vê muito, né? Não é todo mundo que faz pra Não, câmera como ela, não, cara. não. Tem gente que olha pra câmera rapidinho. Não, e tal. ela faz pra câmera o tempo inteiro, É. porque ela sabe que é na câmera que Exato. todas as pessoas do show Pô, estão 2 vendo. milhões de pessoas? Quantas pessoas veem, É. de fato, o olhar dela olhando pra ela? Ninguém vê, cara, é muito longe, ela Exato. tá lá longe, cara. É, exato. E ela fez pra câmera, é atriz também, né? Então, Sim. a respiração, Sim, sim. porra, sim. eu queria ver 2 vezes, porque deve ser exatamente igual. Mas deve dar pra ver. Ah, não, você diz o show dela em outro Tipo, lugar. assistir 2 seguidos, Sim. certamente as marcações são exatamente a mesma, a Sim. respiração a mesma. Sim. Talvez ela um pouco mais emocionada, porque 2 milhões e 100 pessoas, Sim. uma praia linda do lado, aquilo ali é Sim. um cenário lindo, maravilhoso, né? Sim. Vem cá, à noite tem tempo ainda. Pretinho, vem cá, porque o Pretinho tem um ônibus, que horas são? Vai, é o Rick. Hã? Vai, é o Rick Yates, vai. Não, a gente tem, ó, Olha aí. qual é o último horário? É até meia-noite? Não, até 11. Ah, então já babou, né? Não, vai o Rick, é o Rick. Faz mais uma pergunta pro Rick, vai. Tá bom, Pretinho? Tá bom o papo, Pretinho? Tá chato. lindo, filho. Tem alguma pergunta que você queria fazer, Pretinho? Não, deixa pro final, anotei uns negocinhos pro final. No final eu vou Porque ver foi muito engraçado ele filmando. Ele tinha acabado de chegar aqui, né? Ele filmando os nossos vídeos ali de Aham. branding. E aí ele chega no posto de gasolina, começa a ler as coisas ali no... Isso é branding. É. Ah. Aí começa a olhar a pipoca. Aí ele viu lá, ele falou: ah, isso aqui é branding, ó. É. Que era a receita da família milenar, que não sei o quê. Porque branding tá em tudo, né? É, exato. O que eu acho, cara, eu adoro. E eu até falei pra ele ver o vídeo do Porta dos Fundos, que é ótimo, de branding. É muito bom, engraçado demais. O que eu acho é que eu tento, pelo menos eu tento acreditar que o branding que eu faço não é sobre contar mentiras. Ele é sobre saber contar histórias encantadoras, interessantes, a partir desse lugar mais essencial. Uma vez, Pretinho, ó. Tô eu, né? Porra, tava num momento ruim pra caralho, dormindo assim, cara. Esse filho da puta... Vai expor marca, hein? Esse filho da puta tava no momento zen dele já. Pô, depois eu também voltei a fazer exercício. Mas ele tava assim, zen, acordando 6 da manhã, meditando. Eu acordava 1 da tarde, aborrecido, pesado. Depois você voltou a fazer exercício, foi Aí inspirador. tava você me ele falou. lá, cara, com um texto canalha, decorando, porque essa marca maravilhosa que faz o mundo melhor e o caralho. Aí eu acordei mal-humorado, falei, caralho, e que caô essa porra, bicho. Aí ele ficou todo vermelho. Fazendo meu roteirinho ali, mandando a voz É em off. impossível não ter, em algum momento, algum caô, né? Cara, assim... Porque ninguém precisa comprar um monte de coisas, né? Não. Como diz o Seth Godin, ninguém vai na loja comprar roupa pelado, né? Cara, eu preciso dessa roupa aí, pô, tô sem roupa. Tô sem roupa. Não é uma necessidade. Não é uma necessidade. É um capricho. Não é uma necessidade. É um capricho pra se expressar, pra pertencer. Não é. Necessidade é comida, né, cara? Exatamente. Então não é uma necessidade. É sobre vender pra quem quer e pode comprar, né? E acho que e acredito que aquilo é uma forma de se expressar também, né? A moda é muito particular, né?
A moda tem uma... Esse mercado que eu tô há tanto tempo, ele tem particularidades, né? Porque ele tem um lugar de subjetividade artística e ele também é uma indústria extremamente poluente, né? Ele gera excessos, né? Então é conflitante mesmo, é um lugar conflitante. Mas ao mesmo tempo, se for parar pensar em expressões artísticas, onde você coloca? Eu vi um vídeo que eu amo, né? Que é do Ethan Hawke, que é um vídeo que ele fala sobre arte, né? Ele fala assim, realmente ninguém... A maior parte das pessoas, não vou traduzir exatamente porque eu não lembro, mas ele fala, a maior parte das pessoas não pensa em poesia. Do Leminski, do Ginsberg, do Bukowski, a literatura do Hemingway. Estão vivendo suas vidas, estão ocupadas com as suas vidas. Mas basta você perder seu pai, perder um filho, perder uma pessoa simplesmente deixar de te amar, que você começa a ficar desesperadamente em busca de algum sentido na vida. De alguma coisa que faça sentido por que você está vivendo aquilo e atravessando aquilo. E ao mesmo tempo, essas coisas são coisas que são tristes, né? E ele fala, ao mesmo tempo, quando você está se apaixonando, se apaixonou por alguém, você fala assim, eu não consigo viver sem essa pessoa. Eu não consigo respirar sem ter essa pessoa. E aí, a arte deixa de ser supérflua para ser substância. E eu acho que isso se aplica a qualquer expressão artística, inclusive a moda. O efeito que uma roupa, um cabelo que podem fazer com você é poderoso. Pode ser poderoso se você não trata isso de uma forma genérica, banal. Tem a ver com autoestima. Leviana, tem a ver com vários lugares. Coisas, né? E eu não vou julgar o quanto isso pode ser superficial ou não, porque eu acho que pode ser muito profundo, de fato. E, obviamente, eu não tô falando da roupa commodity, eu não tô falando do exagero, eu não tô falando do consumo desenfreado, eu não tô falando de você não ter um olhar crítico pro teu guarda-roupa e fala assim, puta, preciso dar umas paradas. Então, eu acho que a expressão artística, de maneira geral, é isso, cara. Tem esse poder que... Salvador mesmo. Salvador. Porra, música, caralho. Música... Outro dia eu escutei Tim Maia no táxi e lágrima caiu. De bobeira. Tava, sei lá da onde. Na pandemia só restou comida e arte, né? Então... eu vi um filme maravilhoso agora e falei assim, cara, tipo, salva total. Vi aquele... que tá na Netflix, que o nome é horrível, isso parece um filme de comédia, que é Como Ficar Milionário Antes da Sua Avó Morrer, uma parada assim. Que título horroroso, e o filme é foda. O filme é foda. Como Ficar Milionário Antes da Tua Avó Morrer? Antes da grandma morrer, dies, exato. Cara, esse título eu nunca... Pois é só porque foi uma indicação, aí eu vi. Maravilhoso. Maravilhoso. Inglês? Tailandês. Com tradução em português, deve ter. Legenda em português. Filme maravilhoso, assim, você vai ganhar, cara, tipo, cara, é isso, né? Falando de filme, Perfect Days, você viu? Não. Porra, cara. Que filme, a trilha sonora, inclusive, é maravilhosa. Tem lá o Lou Reed, né, Velvet, Patti Smith. Quais são os últimos 10 melhores filmes que você viu? Caralho, 10? 5. É que eu sei que você vai baixando, eu tenho ido pouco ao cinema, né? Vou botar o Perfect Days. Vou botar esse, que foi muito bom mesmo. O Close.
que é um filme lindo, Close. de 2 meninos. Não é o Closer, não, é o Close. Vou botar... Últimos, né? Eu gostei muito do Vitória, que foi no cinema. Ele tá na memória porque eu fui no cinema recente, que é com a Fernanda Montenegro. Achei bonito o filme. E... como é que é o nome? É Anatomia de uma Queda. Que não é tão recente, mas é um ótimo filme. E o que você tá ouvindo? De novo. O que eu ouvi hoje? Hoje eu tô andando muito de bike, né? Então tenho ouvido muita música. Podcast também, mas música. Cara, eu tô com uma playlist de versões, assim. Tem uma rádio, que se eu não me engano, australiana, chamada Triple J. Sabe? Já ouviu falar? Sabe? Não. Que tem vários artistas que... Triple J. Triple J. E que são versões. Então tem artistas que são locais, lá, australianos, né? Então outro dia eu vi até uma versão de uma música do Australian Crown, que é da nossa época. Aquela Don't Be So Reckless, sabe? Don't Numa be versão. so reckless, né? E tem várias versões, mas tem artistas também maiores, assim, que vão. Então foi as coisas que eu ouvi recentemente. E uma playlist que a Cribe me mandou só de versão também, que é maravilhosa. Eu escutei hoje isso. E um livro. Cara, livro, eu tô lendo a Bell Hooks. Eu tô lendo a Comunhão da Bell Hooks. E tô lendo um do Jung também, que é o último livro dele. Cara, eu fico só lendo livro de marketing, eu tô ficando maluco. Eu sei disso. A gente tá precisando trocar umas coisas, exato, né? Tipo, exato, me traz uns... Não, mas eu tô com aquele que você me emprestou, que é o Disruptors. Que é legal, só, né? Só de mulheres que foram disruptivas, né, no mercado. Tô gostando dele também. Mas faz um tempo que eu não pego. Teve alguns que eu fui soltando eles, assim, esse foi um deles. Mas eu vou voltar. Boa razão pra eu voltar. Mas os dois que estão ali na cabeceira são esses dois, né? E eu li muita coisa de texto de teatro também, né? Aí li um texto pequeno do Beckett chamado Primeiro Amor, que talvez eu monte, chamado pra, de repente, fazer essa peça. Deve rolar, mas não sei se vai ser esse ano. Mas esses são os dois de cabeceira. Escolhe a carta, estão quase terminando as nossas cartas. Quem tira essas coisas com fé às vezes dá merda, hein? Sem medo de ser feliz. Se eu soubesse antes o que eu sei agora, você erraria tudo exatamente igual? Sim. Convicto? Sim. Sim? Sim. Eu acho que tem umas coisas que eu poderia ter sido mais esperto. Por exemplo, juntar mais dinheiro. Né? Quando eu ganhava bem, jovem. Juntou nada, Não né? juntei nada. Queimei tudo. Mas também me Mas diverti. se divertir. Eu tenho boas histórias, cara. Você conhece algumas. Tenho boas histórias. Então não é exatamente um arrependimento. Mas se começa a ganhar muito bem de novo dessa Não vez... vou dar esse mole. Não vai dar, né? Não vai dar esse mole. Agora os custos fixos são um pouco mais altos. Mas eu não vou dar esse mole, não. Você sabe que o dia que você soube que ia ser pai, ou uma semana depois... Eu nunca vou esquecer disso, porque eu falei, e aí, cara, tu vai ser pai? Ele falou, cara, não dá mais pra morrer. Uhum. Não posso mais me matar. Acho que foi essa a frase. E eu passei dias ruins, né? E aí eu falei, caralho, eu olhava só pro meu filho. E eu lembrava de você me falando isso. Falei, cara, não temos mais esse direito, né? Você não lembra que você me falou isso. Não tem essa memória. Mas você já me falou isso em algum momento, porque mas eu isso não me lembro de eu marcou. falando. É porque isso me marcou muito. Ressignifica muita coisa, né? Ressignifica muita coisa ser pai. E eles olham pra Ser gente mãe. como referência, né? Benjamin tá numa outra fase, né? A Bebel também. Estão com 12 e 10, né? Muita coisa nova. Muita coisa nova. O Benjamin tá naquela entrada, tá com aquela voz que varia. Chegando na adolescência. Tá chegando, começando a olhar pra adolescência, descobrir coisas. Eu tenho uma adolescente em casa, né? Você tem, mas a Nina é mais velha, né? 16.
4 anos a mais. Eu posso dizer que eu tenho 2 filhos, né? Porque a Nina é minha ela filha, vive com né? você, né? É, minha Exato. filha. Vive na mesma casa. E eu fui tem a ler rotina. que pela lei, você vira filho mesmo, né? É. Tipo, por exemplo, em herança, Uhum. uma pessoa vira, tem um nome pra isso, mas vira sua filha, porque Sim. você passa a ter essa vivência, né? Essa responsabilidade. Sim. Ela realmente é... Não, cara, e a tua presença, né, Clê? Porque Nossa. a rotina tá ali, né? Não, é comigo que rotina rola, tá que ali. tem as trocas. E é engraçado que ela pega minhas roupas. Imagina. E é ela que mais me critica. Bem em relação de filha e pai mesmo, né? Sabe-se lá se tem alguma coisa aí que a gente não sabe do porquê que ela apareceu na minha vida e eu apareci na vida dela, né? Cara, eu acredito total nisso, né? Não acho que é acaso, não. Acho que é pra ser mesmo. E o que você diria pro Rick aqui? Se você pudesse Rick voltar jovem. nele, novinho ali, e dar um conselho. Ou então pra esse aqui, de 15. Cara, de 15 é foda. Hoje, se você pudesse dar um conselho, assim, de volta para o futuro, né? Voltou lá no passado e falou assim: ô moleque, deixa eu te contar um negócio que vai facilitar a tua vida. Lê mais. Lê mais. E uma coisa que... Eu acho que uma coisa, cara, que mudou minha vida mesmo, e eu lembro dessa sensação, e que tem a ver com mais pra frente, que é quando que você falou assim, quando você voltou dos Estados Unidos, né, que você era outro, né, e que você, caralho, faz o curso de teatro e tal. Eu lembro exatamente dessa mudança de tudo tá na minha cabeça, e o momento que eu comecei a tirar isso da cabeça e colocar em expressão pra fora, né? E então eu falaria também pra fazer. O fazer é muito poderoso, Tirar, né? fazer. Tá com vontade, faz. Faz. Porque aí você vai descobrir se você fez e gostou e quer fazer mais. Você fez, tipo... You only live once, né? Então, fez, experimentou, putz, isso não é pra mim. Isso que vai definindo a sua esfera de escolhas, né? E te dá repertório de experiência também, né? Então, acho que é fazer mais. Eu tentaria ter lido mais, me instrumentalizado pra fazer mais coisas mais cedo, mais rápido. Mas não é um arrependimento, é só o que você perguntou que eu falaria. Acho que é isso. Irmão, aqui ó, bonequinho. Até caiu meu bonequinho. Obrigado, viu? Demorou pra você vir aqui, É né? verdade, cara. E tamo junto cada vez mais, né? Isso é o mais bonito, cara. Sim, coração com coração. Dos amigos, né? Da Coração amizade. com coração, construindo coisas juntos. Te amo, viu? Eu também, muito. E aí, Pretinho? Quero ver, hein, Pretinho. Vamos lá. Esqueça! Cara, vai Aí, ó, fazer... vem- aí. Cara, quantas perguntas você vai fazer, Pretinho? Não tem pergunta não, só pega a visão aqui. O negócio aqui eu escrevi, bicho, eu escrevi hoje de novo. Ó, Criou sempre. poesia? Não, é poesia, peraí. não. Eu vou denunciar o Pretinho. Não, Ó, calma. olha lá, o Vivan tá rindo. segura Outro aí. dia, veio uma pessoa aqui foda, cara, do Maracatu. Do Maracatu, cara. Foi o Maracatu. Maracatu, mestre do Maracatu. Aham. Aí no final o Pretinho falou: aprendi aqui a fazer uma poesia. Aí mandou uma inteirinha. Eu falei: caralho, cara, Pretinho me surpreendeu. Aí quando o cara foi embora, ele falou: pá, meti no ChatGPT. Uma fraude, bicho. Não, pô. Tu fez uma parada do Hemingway também, né? Com o Hemingway do Clóvis. Fez com o Remo. Ó, a aula de hoje foi na moral, pega a visão. Você que... Eu não sei vocês, mas eu entendi mais sobre brand. Fazia tempo que o Rick veio aqui, eu fiquei na dúvida de algumas coisas. Hoje eu percebi que a lente faz a parada. A gente tem que ter a lente, mano. A gente tem que entender, mano. Eu entendo de fotografia, mas não peguei a visão da lente, da minha marca. E outra coisa, pra acabar o assunto, que eu escrevi muita coisa, eu vou dar essa cópia pra vocês depois, do meu esboço. Mas, qual lente você tem usado pra olhar sua própria história? E será que você tá usando a lente correta? Pegou a visão? Pô, vamos pra cima. Esse aqui foi chat, não.
Foi eu. Vejo vocês depois, família. Fui. Irado, irado. Até a próxima.